Vamos lá beber um bocadinho de tinto. Água tónica. Schweppes Canada Dry. Queres um bocadito de Esta cachaça? caneca é muito gira. É, gostas? Muito gira. Também gosto. Estou de boa. Estou de boa. Podcast, é. Podcast, é. Legal. Então, Queres ora, whisky ou qualquer coisa assim? Deus me Pá. livre, nunca mais tinha filhos. Tu Sei não que bebes são bebidas vários. alcoólicas? Quer dizer, bebo bebidas alcoólicas, whisky não. É. Eu bebo, sou mais de licores. Beirão? Brandimel, muito. Brandimel, sim. Beirão, está na moda. Eu não gosto de beirão. Perdeu o interesse por estar na moda. Não gosto de beirão. Gosto de. Pá, agora aqueles licores muito. Também não. Gosto muito do Brandimel porque ajuda. Ah, boa. Depois bebo gin também. Uhum. Cerveja, vinho, pronto. Mas bebidas assim mais. Whisky. Outro dia fui a um sítio lá em Torres. Perguntei se o gajo tinha Brandimel. Não, tá, mas tenho aqui um whisky. Era o Jack Daniels. É fixe, isso que estás a dizer. Tem mel e não sei o quê. Pá, whisky não. Não sabe a whisky. Tá, deu-me um shotzinho. Prova lá. E aquilo, de facto, tinha um saborzito de mel. Pá, se calhar, Uma copada. penalti daquilo. Depois a beber, sim, sabe-te a whisky. E Pois. vomita-me todo. Chá. Canoja, esta merda. É. Bem-vindos ao Todo Boa Podcast. Olá. Hoje tenho aqui comigo Jorge, Sou eu. ator, Magalhães, músico, fala gatos e mata cães. compositora, escritora, homem que lê bulas, Bué de coisas. bué de coisas. Comediante. Comediante, Também. Não comediante. tenho muita piada, mas sou. homem, como é que se chama? Stripper, só para a Stripper esposa. já não, porque Só para a esposa. o airbag já não deixa. Foi uma carreira Não é perdida. stripper com segurança. Exatamente. Não, foi uma carreira perdida. Enfim, temos fases na carreira. Esta. Exatamente, essa Já foi passou. a que passou. Mas sim. Nós temos aqui um quadro no programa que o convidado anterior faz uma pergunta ao convidado novo. Tu, neste caso, és o convidado novo. Sou. Quer dizer, já não sou muito novo, já estou em segunda mão. Mas sim. E depois, no fim, fazes uma pergunta ao próximo convidado ou convidada novo. É lá. Este tu conheces, portanto a pergunta é Não, do nós nosso- vamos fazer de conta que é a primeira vez que estamos a fazer isto, não é? Vamos fazer de conta. É, pronto, Para explicar. Porque ele é assim. A luz foi abaixo, portanto já é a segunda vez que estamos a tentar fazer o E podcast. já íamos a meio do podcast com 3 horas e meia, mais ou menos. Exatamente. Foi abaixo. Temos Mas de pronto. voltar. A pergunta Pá, é que esta. giro, pá. A pergunta Foi o que eu é disse. esta. Eu quero perguntar ao ator se ele teve ou ainda tem esse problema, síndrome de Rett, Ok. ou se para ele é igual Ok. ter câmara ou não ter, se não altera nada Ok. o facto de estar a ser gravado. Parece que já ouvi isto. Já, de certeza, ouviste de certeza. Síndrome de Rec. Agora lembrei-me. Rec. Síndrome de Rec era na tropa, quando éramos recos. Que, não era? Não, eu não fui à tropa, não faço Tu ideia. não foste à tropa. Não. Então quando estás na recruta és reco. É? É. Não é mancebo? Não, mas é na nossa gíria. Mancebo é já uma coisa mais institucional. Pronto. Era, que já é muito antigo. Ok. Mancebo, tu és muito antigo também. Já Eu sou um sabes cota. esses termos. Eu sou um velho. Mas um velho. Um velho. Mas não não tenho. Epá, isto da primeira vez ficou muito melhor. Eu vou Pois tentar ficou. explicar tudo outra vez. Então vai, explica. Porque foi espontâneo. Síndrome de Rec, medo das câmaras, etc. Não tenho. Nem ao vivo. A diferença que eu tenho entre o fazer as coisas sem público ou sem câmara, e é um defeito que eu tenho, é que não falta-me aquela adrenalina que vem de saber que estou ou de ter as pessoas à frente. Isto para um encenador, para um diretor de atores é complicado, porque eles precisam de ver as coisas, mas eu tenho esse defeito, não fico ali na retranca, não é preguiça, não é nada, é o contrário. O meu normal seria aquilo que eu faço em ensaios, e depois a adrenalina transporta-me para um outro nível, e aí eu consigo, se calhar, até fazer coisas que eu achava Que não seria possível. não conseguia. N coisas que eu já fiz que não achei que não sou capaz, e depois num momento sai e consegues e fica bem feito. Agora, medo da câmara, de não, é a mesma coisa. Nunca tiveste, nem quando Nunca começaste? Nunca tive. Eu quando comecei pelo teatro, no Parque Meyer,
um bocado de pedra abandonado. Não é a igreja, não foi isso, não foi esse que qual é que Que é estamos? de variedade. Foi Não, isso foi o. Tivoli? Não, aquele ali ao pé do técnico. Não é o Mundial, era. Não, mas era um teatro conhecido. Sim. E virou Não, o o do- Mundial é cá em cima. Não me lembro. Era um cinema enorme Sim, na Alameda. Sim. Isso aqui é da Universidade. E há vários. Em Setúbal havia um também que foi para a igreja. Enfim, no fundo, tu tens o. Como é que se chamava aquele no Saldanha? Agora varra-se-me tudo. Que foi abaixo. E N outros teatros que foram abaixo. E ninguém faz nada, ninguém diz Pois nada, não, ninguém se pois não. mexe porque é teatro, é cultura, não interessa. Pois é, cultura importante. Havendo dinheiro, a igreja é o que é, não é? Não acredito mesmo que tenha mais valor do que a cultura. A religião é uma coisa, a cultura é outra. Ambas fazem parte da vida e da vivência das pessoas e acho que ambas têm a mesma importância. Uhum. Até porque, em termos práticos, a cultura, a religião, pronto, isto agora já vamos entrar aqui num campo estranho, mas a religião tem a sua função, sim, mas não é uma coisa que tu digas, tenho provas de que isto é bom real, para mim. sim, é real. Não é? É sempre uma suposição. Depois, quando não há respostas a perguntas que fazes na catequese, tens de ter fé. É fé, não, mas porquê é que não sei o quê? Não, eu outro dia vi uma coisa, já não me lembro de quem, um vídeo que era o dragão de Komodo. Então o gajo dizia, o Noé construiu a arca, e como é que ele foi buscar o dragão de Komodo que está lá do outro lado? Foi da arca? Não, porque a arca estava a ser construída. O gajo dizia isto. E de facto, para acreditar naquelas coisas, Não é fácil. não faz sentido. E quando chegam a um ponto, quase todas as religiões, se não todas, quando chega a um ponto em que a coisa não tem explicação, a resposta é sempre a mesma, tem que ter fé. Não, e depois já é um problema muito grande. Eles acabaram, só sobreviveram eles começaram por acasalar entre pais, filhos, irmãos, Sim, etc. pois, já é um depois problema já é de outra todo tamanho coisa, aí. já é outra coisa que, enfim. Mas pronto, aí já pode ser que sim, mas é tudo muito estranho. Isto para dizer que pronto, a religião tem o seu papel, sim, e ajuda as pessoas, sim, porque quer queiramos, quer não, o ser humano não é completo e não é infalível e precisa sempre de um apoio, sobretudo espiritual. E acho que sim, as igrejas ajudam muita gente a nível espiritual, porque senão dávamos todos em malucos, não é? Não concordo, mas percebo. Tem essa função, Não concordo, mas percebo. não digo que seja para toda a gente, mas sim, acaba por ter essa função. Pessoas que não têm capacidade para superar algum problema, no fundo acabam por segurar ali e ter força para continuar. É uma coisa psicológica. A cultura tem de facto uma função palpável. É a identidade de um povo. É vital. É vital. E falando de cultura, estamos a falar de tudo. Não é teatro, não é música, é tudo. É o que te dá a identidade, é o que te mostra que tu não és só um animal, não és um bicho. És uma pessoa com pensamento, com lógica, estou a dar cabo do microfone. E eu revolta-me muito não se dar o valor à cultura que de facto ela deveria ter. Dá-se agora vem as eleições, sim. Mas está sempre. Vamos ter todos muito valor e fotografias e abracinhos e não sei o quê. E depois vêm as pandemias e estás 2 anos sem ajuda nenhuma, embora eles digam que sim, que os apoios para a cultura, não, zero, bola. Bola, não há apoios. Eu não tenho apoios nenhuns. E fui tendo sorte, fui andando por aqui e por ali, fui-me desenrascando, mas perdi a casa. Tive que sair da casa onde estava, perdi. Só que eu sou uma pessoa que tem ânimo e sou um otimista. Eu acho que é a vantagem que tu tens. Tu vais criando força a cada queda que tu dás. Sim. Tu vais ganhando. Há quedas que põem ali em dúvida. Há pancadas que tu levas que às tantas pensas, será que vale a pena? Mas se não valer a pena, fazes o quê?
Pois sim. E que não tens Deixas outra ficar. hipótese, também não sabes. Não... Tens que andar, não Exatamente. tens como, vem gente atrás, segue para a frente. Exatamente. Porque podias ter não sei o quê. Não tenho, paciência. Vendeste tudo, vendi e então? Porque eu comprei. 2020 para mim ia ser o ano de Acho que para todos nós. de muito trabalho. Sim. Aliás, tu sabes, os senhores da Cadola, os senhores não sabem, o projeto do Alentejano Exatamente. ia estourar nesse ano e eu, no início, em janeiro, investi, que gastei cerca de 10 mil euros em equipamento. Material, som, luz, não sei o quê. E há coisas que eu ainda não estreiei. Pois. Estão lá, outras que vendi novas, perdi dinheiro, obviamente, mas lá está, havia uma solução. Quem ouvir, está a chorar, coitadinho. Não estou a chorar, estou feliz porque tive uma solução. Claro. E tenho este material, foi uma pena, foi um desperdício, perdi dinheiro, mas felizmente tinha coisas que consegui vender para me manter menos mal. Não foi manter-me bem, foi menos mal. Eu ando com uma carrinha toda podre, que aqui não anda. Já disse isso. Podia ter uma carrinha XP. Não tenho. Tenho uma carrinha que para fazer um trabalho tenho que fazer 5 viagens. A meter as mudanças com os pés, porque aquilo já não entra de outra maneira, a ligá-la com cabos porque a bateria já foi. É minha, está paga, não me chateio. É feio chegar a um sítio com uma carrinha assim. Mas estou-me borrifando. O espírito é este, estou-me borrifando. Desde que eu esteja minimamente bem e não faça mal a ninguém, Tu sabes que és das poucas pessoas, nós já conversamos muito, Yeah. já passámos horas e horas e dias e etc. Temos uma história. A conversar. As pessoas geralmente pensam que um ator que anda nas televisões e etc. que a vida é toda maravilhosa. Alguns. Mas depois, o preço também é muito alto, se calhar, para eles. Era exatamente o que eu te ia dizer. Eu desde que vim cá para cima, eu saí de Lisboa porque estava fartinho de Lisboa. Nem vou entrar em farto da confusão, farto das pessoas, e de facto aqui encontrei um ambiente e uma envolvência que me diz muito mais e que tem muito mais a ver comigo. Ainda ontem falava, já não me lembro com quem, e as pessoas diziam, mas o choque de vires, foi lá com o Presidente da Junta, o choque de vires para aqui, não sentiste nada. Antes, pelo contrário, eu cheguei e pensei, olha, é isto. Estou em casa. É isto. E de facto, as pessoas são completamente diferentes. Ainda ontem tinha um futuro vizinho que me dizia, não vens para aqui, estás sem família. Pois eu já sei, porque eu conheço ali o pessoal todo. Eu já sei, já sinto isso há muito tempo. Não, estás em família, tudo o que tu precisaste tens aqui. E eu venho aqui ajudar a fazer não sei o quê, e depois precisar. Isto tu em Lisboa impossível, não tens, nem ou botar, mesmo nem que tenhas, há sempre uma contrapartida, há sempre um interesse Sim, ali. sim. Não digo que não haja gente boa em Lisboa, mas a própria cidade faz com que as pessoas sejam assim. Eu vim para cá 3 anos e tal, e no primeiro ou no segundo ano, foi no primeiro ano, fui a Lisboa na altura do Natal, antes do Natal. Tive um espetáculo no Vilaré e fui... O que eu me queria lembrar há bocado era o Monumental, que foi abaixo. Monumental. Esta cabeça. E fui... Portanto, eu vou da Figueira para Lisboa, demoro 1h30 a chegar a Lisboa. Cheguei às Amoreiras e o Vilaré é na Fontes Pereira de Mel, portanto, Amoreiras, Marquês, Fontes Pereira de Mel, e tinha que dar a volta no Saldanha para estacionar do outro lado, que é onde eu estou a pôr a mão à minha frente. Lá estão as câmaras, nem sei que elas lá estão. O parque de estacionamento é do outro lado da rua, portanto tens que descer aquilo tudo, dar a volta no Saldanha e estacionar. Demorei 2 horas a fazer isso. Jesus, sem estacionamento, não é? E depois eu olhava para as pessoas e quando eu saí ainda não era assim, e nessa altura já era. Tens as trotinetes e as bicicletas e os etes todos, que agora já têm prioridade inclusivamente sobre os peões. Se tu te atreves a pôr um pé naquela pista que supostamente é das bicicletas, eles batem-te mesmo. Não sabia. Vão direitos a ti e levam crianças. É uma selvageria. Acho que foi das piores coisinhas que... Agora as modernices. Mas foi das piores coisinhas que fizeram, foi inventar essas porcarias e essas...
no meu ver, as pessoas não têm respeito por ninguém. E depois tu olhas, eu 2 horas dentro do carro para fazer aquele bocadinho, e olhava para o lado e via a cara das pessoas, e eu dizia, pá, Ana, como é que nós achávamos normal viver aqui? Exatamente. Nós vivíamos ali e achávamos que a vida era assim. E depois, um ano depois, venho e já sou... A minha sogra chama-me provinciano. Então, ao provinciano. Porque sim, sou orgulhosamente provinciano. Se isto é ser provinciano, sou muito orgulhoso de ser provinciano. Sim. Pá, porque tens bondade nas pessoas. Também há gente que sacaninha. Não digo que não haja. Mas é outro nível. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E as coisas más que me aconteceram desde que eu estou aqui há 3 anos e tal, tirando este interregno que voltei e regressei novamente, as coisas más que me aconteceram foram pessoas de Lisboa, não foram daqui. Pois. Portanto, sim, eu sei do bem que para dizer falas. isto. Sim. Mas não vamos entrar por aí, mas não sim. Vamos. Para reforçar Vamos revoltar então ao Vamos passado. voltar ao passado. Quero saber todas as tuas aventuras, mas conta-me coisas que tu desfolaste, que tu saíste muito magoado, coisas que... Porque eu vou explicar o porquê. Eu ontem com o Chico estávamos a falar de uma série de coisas. Sabes que a nossa geração não era para existir. O que nós fazíamos, porquê? E eu contei-lhe, nós fomos no outro dia dar uma volta de bicicleta e havia um precipício nas vinhas, estás a ver? Sim. E eu pensei assim, se eu tivesse a idade do Léo já estava a experimentar qual era a sensação que dava abaixo de descer isto. Exato. Eles não sentem estas coisas. Nada. Eu tomei banho com lexíbia, estás a ver? Lexíbia, daquela que tem o berlim, daquela verde. Sim. Lexíbia. Eu devia ter morrido, ou estado pai com vitiligo ou qualquer coisa. Nós vimos preparados já para isso. Eles já não trazem essa camada. E é isso que eu quero que tu contes. O Chico contou uma coisa muito gira, que foi, ele foi fazer xixi, foi o xixi, não foi? Foi fazer xixi e meteu a coisinha num buraco de um tijolo. O que é que lá estava dentro? Uma barata. Abelhas. E deram cabo do... Entendes? É isso que eu quero que tu contes. Sério? Que isso é que tem piada. Mas a mim aconteceu uma coisa semelhante, mas não foi com abelhas. O que é que foi? Eu tinha a mania que era o Rambo, quando era puto. Então, lembras-te daquelas pistolas que pareciam as automáticas? Sim. E que ele carregava por baixo com as bolinhas. Sim. Eu comprei numa feira, num bailarico, meti e andava a brincar com aquilo para o quintal. A fibela do cinto enfiou-se no disparador, no gatilho, aquilo disparou. E pimba. E eu pensei assim, e eu senti tipo uma coisa a escorrer. Eu pensei, furei de um lado ao outro, é sangue. Eu não vou ver, porque se eu vejo eu vou desmaiar e vai ser um problema. Tenho de esperar que a minha avó chegue. Esperei até às 6 horas. Quando fui ver estava negro. E é isso que eu quero que tu contes, essas coisas que quase deitaste. Epá, eu na gaita nunca... Graças a Deus nunca tive assim problemas de noiar. Mas tenho. Vamos ver se isto se mantém agora, porque foi nesta parte há bocado que a luz foi abaixo, ok? Yeah. Então, eu era pequenino e a minha mãe tinha uma sapataria de um lado da rua e do outro lado da rua havia um parque infantil daqueles da antiga, que tinha uma casinha com uma senhora a tomar conta e com vários brinquedos, vários balões e não sei o quê. Aquilo tinha uma eu não sei o nome daquilo, que é uma torre com uma roda, como há nas feiras que têm aquelas cadeiras penduradas com correntes. Pronto. Só que as cadeiras e as correntes já não estavam lá, portanto só estava a torre e a roda. E o que é que me deu? Eu fazia uma coisa naqueles balancés de madeira que estamos todos sentados e que sim. Aquilo tem uma estrutura, parece um pórtico em ferro. O que é que eu fazia muito? Pendurava-me pelas pernas, por trás dos joelhos. Com a cabeça para baixo? Cabeça para baixo, dava balanço, dava um mortal e segurava-me do outro lado. Nesse dia não correu bem. Eu era magrinho, era ágil. O que é que eu fui fazer? Aquilo é baixinho, se eu caísse ali era tranquilo, era 2 metros. Sim. Agora, subir lá para cima para a roda, e o que é que me deu na cabeça? Na ponta da roda fazer exatamente o mesmo, pendurar-me pelas pernas. Aquilo já estava tudo velho, cedeu, e o esticão de ceder, eu caí. E aquilo era muito alto, era 4, 5 metros para aí. Jesus. E caí... Cabeça? De costas. De costas. Bati com o chão era areia da praia. Feito sorte. Bati com as costas no chão e parei de respirar. Eu puxava o ar, mas o ar não entrava.
parei de respirar durante não sei quanto tempo e só pensava, ok, não morri da queda, estou bem, estou inteiro, mas vou morrer com falta de ar porque eu não consigo. Sufocado. Fiquei ali, tipo, não sei quanto tempo. E passou. Depois, foi nesta altura, que esta não contei. Isto não vai abaixo agora. Ai, quem aguenta? Tens dentro daquele parque, aquilo era tudo vedado, tens miúdos mais pequenos, miúdos maiores, grandalhões, e a senhora depois estava lá para controlar isso também, porque os grandes já não podiam ir. Exatamente. Mas havia um grande que ainda podia, mas era um cavalo enorme. Já não sei porquê, queria-me bater. Ei. E eu venho lá do fundo, aquilo era enorme, eu venho lá do fundo a correr, a senhora tinha a casinha e a porta da casinha, aquilo era tudo muito antigo, a ombreira era toda em mármore, em pedra, aquela Sim, pedra, sim. tipo como tens o lancilo do passeio. Era toda assim, mas assim, a quinazinha viva. Eu venho a correr e olho para trás para ver se o gajo me estava a apanhar ou não. Quando olho para a frente está a quina e tenho aqui, agora não sei com o bigode, mas tenho aqui Nota-se, um corte. E aqui, porque foi a quina, bateu 7 pontos aqui e 6 aqui. Surpresa, ao lado da sapataria da minha mãe era o posto de saúde. Sim. Toda a gente me conhecia ali, Exatamente. pequenino. Levei os 7 pontos aqui e os 6 aqui a sangue frio. Jesus. Ali. E aguentaste? Aguenta, que remédio. Não deu fanico nem nada? Havia uma enfermeira que, pá, eu praticamente nasci ali. Aliás, a minha mãe, a sapataria tinha uma casinha atrás do balcão, que era, não era o escritório, mas era uma parte mais reservada, que tinha umas gavetas. Eu, nos primeiros tempos, dormi dentro dessas gavetas. Poxa. A minha mãe fazia a cama ali. O meu primeiro biberon foi uma garrafa de Sagres. Boa. Com uma tetina. Boa. Era outro tempo, era outro andamento. Agora morriam. Pois é. Ai, coitadinha da criança. A mãe é presa. E logo era um problema. Olha o latagão que deu. Era um problema. Não, nós não éramos para estar vivos de todo. Não, é tudo o que a gente vivemos. E bicicleta, entrei por um carro dentro. Atropelaste um carro. Atropelei um carro. Também já atropelei Uma um bicicleta trator. teve uma história gira. Na antiga FIL, havia uma exposição que tinha a ver com juventude, não me lembro. Sei que o meu cunhado, na altura, o ex-marido da minha irmã, participava e ele tinha a ver com educação física, não sei. Eu estava ali com ele. E como não tinha nada que fazer, fui andando e havia um stand das bombocas. E tinha um concurso de desenho. Lá foste fazer um desenho. E eu não tenho nada que fazer, vou fazer desenhos. E ganhei o primeiro prémio. Era uma bicicleta, na altura uma janota, lembras-te da janota? Não. Que dobrava ao meio. Lembro. Não tinha eu lembro. o veio. Sim, eu lembro. Era de menina, não tinha o veio ao meio. Mas dobrava e não sei o quê. E aquilo por baixo do selim. O selim era daqueles com encosto. Sim. Tinha A bicicleta até era assim. Sim. Tinha uma grelhazinha que era supostamente para pôr coisas. O que é que eu fazia? Havia uma rua a descer. E depois, essa rua continuava, mas endireitava. E ao lado, portanto, havia uma rua que virava à direita, mas logo ao lado havia um túnel que continuava a descer. Lá foste. Que dava para umas garagens, portanto, os prédios estavam todos à volta e as garagens eram ali. Aquilo era só o acesso às garagens. E eu, o que é que eu fazia? Começava a descer cá de cima, punha-me em pé em cima da tal bagageirazinha, por baixo do selim, e vinha em pé o tempo todo, depois virava a bicicleta, fazia a descida das garagens e lá dentro logo me sentava e travava e não sei. Há um dia correu mal, veio o senhor a sair da garagem e eu entrei para o carro dentro. Tchau. E esse carro levou-me ao hospital. Sem vidro, partiu o vidro mesmo. Ai, tchau. Olha, era para estar morto já. A antena, ele tinha carros mais antigos, não é? Onde é que entrou a antena? Tinha a antena, baixava, ficava okay. um bico, sim, não é? ficava um bico. Tens o carro e fica assim um bico. Entrou-me no joelho. Espetada? E parti a cara, parti a cabeça, parti tudo. Jesus. Yeah. Mas pronto, estou vivo. Mas sabes que eu acho que eles é que têm juízo, nós é que não tínhamos. Nós já éramos imaturos, eles são mais maturos que nós. Mas atenção, eu sempre tive, e depois com a idade foi aumentando, sempre tive muita noção de, por exemplo, uma coisa que eu não posso controlar, eu não faço.
Ir na bicicleta, ok, não controlei porque houve Sim, um sim, imprevisto, exatamente. mas eu controlava aquilo, eu sabia o que é que estava a fazer. Sim, eu E também. em qualquer altura eu atirava-me para o lado, pronto, Eu também. entrava pelos carros dentro, Eu mas também. parava. Agora, coisas tipo queda livre, Eu também não. Não, isso não. Eu tenho alpinismo, problema com alturas, não. aquelas não. coisas violentíssimas que tu vês que se corre mal, tu morres de Nunca certeza, não mais, tens hipótese. nunca mais. Epá, não há necessidade. Se eu tiver necessidade, ok, se calhar vou fazer, porque não tens outra hipótese, tens que fazer aquilo. Ok. Estás num avião, está a pegar fogo, tens de saltar. Ok, bora saltar. Agora, fazer só porque eu fiz. E nesta geração, que são mais. Eles fazem mais este tipo de coisas. Eles Que são fazem por estúpidas. causa das só. selfies. Tu viste malta que vai para arranha-céus e ficam na ponta a fazer Exatamente. assim. É aí que eu queria chegar. Nós temos, eu falo por mim, eu tinha consciência. esse cuidado de não ultrapassar aquela barreira. Fazia muita maluquice e passei por muita coisa, mas sempre com a noção de que eu controlo e se correr mal não morro. Eles agora são mimimi para quase tudo, coitadinho, enjoadinho, É. mas depois fazem este tipo de coisas que não cabe na cabeça Por de uma ninguém. coisa estúpida Por que nada, são likes. por nada. Likes. Yeah. Como é que é possível? E malta que morre. Há malta que morre nessas brincadeiras. Sabes como é que diria o Cavaco? Eu progresso. Tu só sabes imitar o Cavaco. Que artistas é que sabes imitar? Eu não conhecia. Meu tio. Imitei anos e anos. Era a única coisa que eu... No início, quando comecei a trabalhar com o La Féria, na Grande Noite, a única coisa que eu fazia era cantar E imitar. e imitar o Cavaco. Mas só sabes imitar o Cavaco? Pá, já imitei vários, mas este ficou. Depois, porque eu não sou imitador, não é? Sim. Aprendi isto com o João Canticastro, pá, que é uma pessoa de 50 estrelas e é um imitador do caraças mesmo. E foi sempre passado para trás, pá, pronto. Mas é brilhante. E o João, eu trabalhei com o João, fazíamos espetáculos. Na altura havia café-teatro, que é uma coisa que já não existe. Sim. Como há hoje música ao vivo, que também está quase a acabar, havia na altura teatro nos bares. Sim. O Baião, N vezes, eu morava na Costa da Caparica e o João Branco tinha lá um bar e nós saíamos dos ensaios da Grande Noite na altura e o Baião vinha para a Costa e eu ia buscar na altura a Ruef, que estava no bairro Alto, que vinha do Conservatório, para levar para a Costa, porque eu morava ali, e eles faziam, pá, todas as semanas um espetáculo, os dois. Que giro. Pá, e giríssimo. Isso perdeu-se por estupidez, porque lá está. Mas até aqui As pessoas não ligam. nos cafés também vinham, aqui no café à frente da minha porta, quando eu era menino, devia até mais no Coléu, vinham para aí até circos, por exemplo, vinham mágicos, vinham artistas fazer peças de teatro. No café? No café. Lá E era mágico, era giríssimo, pá, era giríssimo. A última vez que eu fui ver foi um tipo que espetou, eu não consegui ver, porque ele espetava, era Fakir. Meu Deus. Yeah. Eu pensei, vou ver uma cena tipo magia ou uma peça de teatro ou qualquer coisa. O gajo começou a espetar. Era uma almofada de alfinetes. Parecia um crivo. Porco espinho. Parecia um crivo. Fiquei chocadíssimo. Yeah. Impressiona. Depende da idade que tens, impressiona. Era pequenino, pá, não devia ter 10 anos. Não devia ter 10 anos. Hoje, por exemplo, é impensável deixarem uma criança ver uma coisa dessas logo. Não, porque vêm logo as teorias de... No meu tempo via-se tudo. E aquilo não me fez mal, mas na altura lembro-me de ter ficado impressionado. pá. Mas é assim, lá está. Hoje em dia não te deixam ver uma coisa porque há coitadinho do menino, mas depois o entretenimento dos meninos é porque não há controle nenhum, é verem filmes de terror violentíssimos. Nem é isso, é a pedir para o web e etc. Que tem lá coisas. Sim. Já nem queria chegar aí. E aqueles jogos da Baleia Azul e não sei sim, coisas que já extrapolaram tudo. E pá, eu não percebo qual é. Eu às vezes sinto-me aqueles velhos na altura. Eu também. Que isto no meu tempo não era assim. E já me sinto assim, porque de facto não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Concordo contigo. Pá, e vamos parar onde? Que era aquilo que eu ouvia. Onde é que isto vai parar? De facto eu não estou a ver onde é que vamos parar com este caminho. Porque já se extrapolou tudo. Já não há respeito, já não há. Mas pronto, as coisas básicas perderam-se todas. E estou velho, meu.
Estás não. Estás jovem, parece o Jorge Clooney. Não sei o que é O Jorge Calúnia. Olha uma curiosidade que eu sempre tive. Qual foi o máximo... Espera que eu vou fazer uma habilidade. Então faz. E ela vai a correr. Olha. Isto é mágico. É mágico. Coisa É mais mágico. linda da sua. Olha uma curiosidade que eu sempre tive. Qual foi o máximo que já recebeste de fazer uma... Para as pessoas terem uma noção de quanto é que um ator ganha, por exemplo, numa novela? Epá, depende de muita coisa. Há valores, não te vou dizer valores, mas há valores estipulados para este tipo de coisas que eu tenho feito agora, porque eu estabeleci que a partir do momento em que estou aqui, e aqui há tempos tive uma conversa com um produtor que me dizia: tu tens que fazer papéis maiores porque... E eu disse: agora não, agora saí de Lisboa, não quero papéis pequenos, que seja eu vir e voltar. Pá, tenho 2 horas de viagem, tenho uma chatice, tenho a despesa, tenho não sei o quê. Sim, mas eu prefiro. Eu houve um dia que tive espetáculo no Vilaré e gravações no dia a seguir para o Conta-me Como Foi. E caí no erro de ficar em Lisboa a dormir. Foi uma tourada. Pois. Porque eu reservei um sítio para dormir que era na Baixa, daquelas pensões, Sim. porque aquilo está cheio de coisas. E houve um que me pareceu porreirinho, reservei. Cheguei lá depois do espetáculo. Isto foi, acho que numa quarta, e fiquei de quarta para quinta, imagina. Portanto, era à meia da semana. Depois do espetáculo e tudo feito, e não sei o quê, vim para baixo a pé, do Vilaré até ao Rossio, aquela zona ali da Baixa. Chego lá, não, o quarto está alugado. Dormiste no carro? Não, nem tinha levado carro. Jesus. Mas, como assim? Eu reservei, eu tive cuidado de ligar para reservar para isto não acontecer. Depois foi uma tourada, porque o dono da pensão depois ligou para outra pensão e a outra pensão não era aquela. A moça que estava lá levou-me à outra. Jesus. E eu entrei e achei que a outra era toda XPTO e achei isto pelo mesmo preço da outra. Porque para mim eu queria um sítio para dormir, tomar banho, não era. Não sou turista. Quero ir trabalhar no dia a seguir, vou estar muito pouco tempo porque tinha que estar às 8 da manhã a gravar, portanto é tipo dormir um bocado e tomar banho. Não pode ser uma espelunca daquelas, mas o mínimo. E olhei aquilo, tinha assim um ar tipo, tanto, mas ok. Estava a falar com o senhor já, ela entretanto foi-se embora, deixou-me lá preencher a papelada e percebemos que não era ali. Era numa que tinha um nome parecido. Lá liguei outra vez, primeiro que eu conseguisse ir dormir, quase que fiz direta. Jesus. Que era uma lá de um senhor indiano, era porreirinha por acaso, mas que entretanto estava à espera do outro lado e eu estava na outra, uma tourada. Portanto é assim, eu prefiro ir e vir, e se tiver que ir daqui a 2 dias vou e venho. O que me pagam dá perfeitamente para isso. É muita despesa, gasóleo e não sei o quê. Mas eles pagam-te as despesas ou não? Não, pagam um cachê. Agora, em termos de valores, é óbvio que se tiveres um agente, ele consegue negociar valores, consegue-te mais trabalho, consegue-te uma série de coisas para as quais eu não tenho. Não, e eu não tenho o mínimo jeito, e tu conheces-me. Não tenho jeito nenhum para mas tens uma mulher que tem muito jeito para isso. Pronto, mas ela também está noutra onda e pronto, está entregue à cena dela. Também não quero estar a mudar, sim. A sobrecarregá-la com isto. Porque é assim, eu a dada altura da minha vida, eu comecei na música. Vamos lá para trás. Comecei na música. O percurso normal, eu, com 16 anos, 16 anos, estava lá, tinha lá um grupo, eu morava na Costa, tinha um grupo lá em Almada, que era a Casa do Algarve, tudo pessoal novo, e eu era o único que tocava. Eram uns 20, e eu era o único que tocava, e eles todos cantavam. Depois íamos para o Algarve cantar, para os velhotes, pronto, era uma cena muito gira. E houve um dia que tivemos um ensaio e tal, saímos e fomos a um bar, que era o Peanuts, que já não existe, no Centro-Sul. E estava lá a tocar o Jorge Loução, que era o guitarrista do Rock e Vários, o Sandokan, que foi padrinho do meu primeiro casamento. E o Jorge, ele levava um teclado, uma coisa qualquer, que tinha estado a usar no ensaio, pus assim atrás e estávamos ali a beber um copo. Ele disse: tu tocas?
Toco, eu todo envergonhado, toco, então anda lá a tocar. E eu tinha na altura, pá, a guitarra mítica dele, que ele já usava no Rock e Vários, e espero que ele ainda não a tenha vendido, nem a tenha estragado, que era uma Fender Stratocaster de, salvo erro, 67. Ai, coisa tão boa. Que era uma coisa que já tinha arrancado a tinta com autocolantes e Tão com não sei o giro, quê, pá. já tinha pintado por cima. A guitarra era do caraças. Segundo consta, eles fizeram a primeira parte do Spandau Ballet e os gajos do Spandau Ballet quiseram comprar a guitarra, ele não a vendeu. Pois. Ofereceram-lhe uma fortuna por aquilo, ele não... Pá, e aquela guitarra, tu olhavas, era um bocado de pau, Mas mas claro. tinha um som brutal. Pois. E o Jorge tocava, curiosamente, guitarra elétrica, sem mais nada. Epá, e tinha ali umas noites brutais. E o gajo chamou-me, anda lá a tocar uma e tal. E comecei a tocar aí. Depois convidaram para tocar lá. Depois fui para um bar que ainda hoje existe, na Charneca da Caparica, que é o Cheers. E esse bar era a minha casa. O meu segundo casamento foi feito lá. Que eu fiz questão de fazer mesmo lá no bar. E ele só me dizia, mas eu não tenho espaço, eu não tenho mesas, não faz mal. Arranquei as portas da minha casa para pôr, porque eram aquelas mesas baixinhas de bar, sim. com os puffs. Arranquei As portas de casa, levei e fiz as mesas. Fiz questão de fazer ali, porque era a minha casa. Eu toquei anos e anos e anos ali. Uhum. E depois, mais tarde, antes disso, grupos de baile, não sei o quê, pronto, o percurso normal. Entretanto, fui uma audição, sem eu querer, levaram-me para uma audição no Variedades, para uma ópera rock, diziam eles, chamava-se Biscoito. Foi na altura em que eles fizeram a prova dos novos, onde apareceu o Zé Raposo. Sim. E estavam a tentar reproduzir a mesma receita com outras coisas. Portanto, estavam a meter pessoal novo para ver, nunca mais conseguiram fazer. E eu depois acabei por entrar numa outra, não foi nessa, que era Festa é Festa, com a Flor Bela Queiroz, com o Henrique Santos, que já não está cá, Tosse Medo, Fernando Ferrão, o Chico Francisco Nicholson, bem, enfim. Essa primeira audição que eu fiz, aquilo não deu em nada, acabaram por não fazer nada, mas os coreógrafos, nós tínhamos provas de canto, dança e representação. Uhum. Epá, eu fui mesmo naquela, para fazer o quê? Porque já não me lembro quem é que foi, bora. E eu fui, não tinha nada a ver com teatro, nunca me tinha tocado o sininho. E olha, o sininho, vês? São estas coisas que me acontecem. E fiz as provas, nunca mais me esqueço, o Tilo Krasman ao piano e a fazer os vocalizes e vai subindo de tom, não é? Dó, ré, mi, e lá, e estás ali e ele continua e eu tranquilíssimo. E ele às tantas para, era sininho, mas já chega. Isto o padre hoje O padre fumou aqui. Está terrível. Eu disse-lhe para não fazer Há nada muito pó disto. na igreja, não? Nós estamos numa igreja e o padre, nós conversámos antes, não, vem o Jorge, pá, não ponhas sinos. É o Jorge, até o Jorge é que a gente tem de pôr sinos, pá. Não, mas o gajo deve ter andado a fazer limpeza. Isto já parou. Já parou. Pronto, então onde é que eu ia? Foste e o pianista. O Tilo Krasman ia subindo, às tantas parou. O Tilo tinha um pé que era o 45 ou 46, ele era enorme. Uhum. Ele, num piano vertical, ele tocava todo curvado porque ele é enorme. Uhum. Era as mãos. E o Tilo, metia respeito. E eu ao lado do piano, e ele às tantas para, com uma cara assim a olhar para mim, e tu sabes o que é que acabaste de fazer? E eu, pronto, já foste. Eu sou todo... Não, maestro, que acabaste de dar a nota mais alta que os homens dão, porque não sei o quê, que é o si bemol, não sei o quê. E eu, na minha, tipo, maestro, mas... Isso é mau? Não fica nem noção tinhas. Não é a nota mais alta que os homens dão, porque, segundo as últimas notícias, eu ainda sou homem. E vou muito mais acima, eu ainda estou muito confortável. Não pode ser! Si bemol ainda fui até ao ré. Boa. E fiquei por isso. Só que depois acabou por não se fazer nada. Os coreógrafos que estavam a fazer as provas de dança eram os coreógrafos de 1, 2, 3. Uhum.
que simultaneamente, não todos, alguns deles Um dos eram três era do Carlos, do Carlos Cruz e do Fininho, na altura Sim. do Fininho, que faleceu agora há pouco tempo. Alguns eram professores de dança do conservatório. O Patrick, sobretudo o Patrick, acho que os outros não. Era a Mandy, o Patrick e o Barry. Acho que era o Patrick que era professor lá do conservatório. E como não aconteceu nada, eu fiquei à espera que me ligassem, não é? Aquela coisa, não ligues, nós ligamos, isto já foi. Acabou por não acontecer, mas ligaram-me do 1, 2, 3. E, é do 1, 2, 3, não sei o quê, da produção, é para participar. E eu pensei, 1, 2, 3, será para ir cantar? Porque eles tinham aqueles momentos lá no meio, sim. que aparecia alguém. Sim, ok, mas é para... Não, é para estar em Alcântara, numa cena que era lá no topo de um edifício, um estúdio enorme. A dançar. Às não sei quantas, e lá fui, tranquilinho. Sem saber o que é que ias fazer. Nada, zero. Pensei, pronto, deve ser para cantar, já se vai ver. Chego, primeira coisa, abre uma porta. Você vem assim? Vim, a pé, assim como? Então, não traz roupa? Trago. Também nu. Não venho nu. E vai dançar assim, como? Eu disse, como? Dançar? Eu? Então, pois, você vai dançar, não sabia? Não, ninguém me disse nada. Ligaram da produção para vir, mas ninguém me disse o que é que ia fazer. Dançar eu? Tu tens 2 pés esquerdos, não faz sentido. Não, você vai dançar porque os coreógrafos gostaram muito de si, não sei o quê. E aparentemente, depois fiquei como assistente de 1, 2, 3, bailarina assistente, que era o que hoje é no preço certo, a lenca e não sei o quê. Alguns dos bailarinos faziam essa parte e havia um corpo grande de bailado, que nem todos eram assistentes, mas que faziam coreografias brutais. E fiquei lá uns tempos e depois convenceram-me a ir para o conservatório de dança. E entrei já para o 2º ano, e já fui super avançado. Tinha um professor de clássico, Andreas, que me chamava Baryshnikov, porque aparentemente eu tinha muito jeito para aquilo. Pois, só tu não sabias. A questão é, não me dizia nada. Eu a tocar sentia, a cantar sentia, a representar sentia, a dançar nada. Era máquina, era... E eu tinha um problema, e tive uma coreógrafa que era a Isabel, puxava imenso por mim, e ela percebia, eu não conseguia fazer um movimento enquanto não tivesse a certeza de que tudo estava no sítio certo. O dedo é para estar ali, não é assim, é assim. Percebes? Eu tinha que ter a certeza de tudo, que estava tudo bem. E só depois disso é que eu conseguia fazer. Que giro. E tive alturas, depois dancei na grande festa. A grande festa, não é festa, é a grande festa, que foi a primeira peça que eu fiz. E éramos 4 bailarinos. Eu era ator, mas dançava com eles também. E houve gente que chegava ao pé de mim e disse, o que é que tu estás a fazer no meio destes gajos? Bailarinos brutais. Bailarinos brutais. O Mucano, que era um pretalhão grande, mexia, que era uma coisa. O Pedro Romano, o Chano, eram tudo bailarinos com anos e anos daquilo, muitíssimo bons. E pessoal que chegava ao pé de mim, o que estás a fazer com estes gajos? Tu és o único que estás certo. Porquê? Porque eu tinha sempre o sorriso. E é um truque que tu aprendes sempre, que é, faz a maior asneira que fizeres com o maior sorriso do mundo, és tu que estás certo. E isto aconteceu-me, pessoas a dizerem-me isto. Eles enganaram-se todos, eu é que estava mal. Só que não me dizia nada, percebes? E acabei por... Estive lá 2 anos e acabei por sair. Não sentia nada daquilo e saí. E recusei-me a partir daí a dançar. O pessoal, peça, não sei o quê. É para fazer o quê? Para representar e depois dança. Como? Volta atrás. Depois quê? Dança. Esquece. Se quiserem que eu entre sem dançar, ótimo. Não, mas é um musical. Temos espera. E recusei N trabalhos nessa altura. E nessa altura, foi o que me habituou mal na minha vida, foi essa fase. Eu nunca procurei trabalho. Nunca. Vinha sem ideia contigo. Nunca. Acabava uma peça, nem queria saber. Acabou? Deus. E alguém me ligava, é para fazer não sei o quê. Lá féria, fui eu que fui a uma audição. Obrigado, também. E acabei por ficar. E depois daí foram anos, desde a Grande Noite até ao Jasmim.
Diz-me uma coisa que fiquei curioso. O 1, 2, 3, a Bota Botil vem antes ou depois do 1, 2, 3? A Bota Botil eu não sei, porque eu já entrei a meio. Mas acho que surgiu ali, no 2, 3, mas depois virou um programa próprio. Não, a Bota Botil era um brinquedo. Sim, eu recordo, mas a ideia... Punhas na canela. Sim. Eu tinha a ideia que aquilo tinha virado depois... Eu acho que aquilo era a mascote do 1, 2, 3. Do 1, 2, 3, sim. Mas tinha ideia que alguma coisa que tinham feito algum programa com o nome Bota Botil. Não. Ou foi algum... Eu acho que foi. Ou foi aqueles concursos que rodavam, estás a ver? E que apareciam... Tu rodavas um disco e aquilo dava depois dinheiro ou qualquer coisa. Isso é o preço certo. Não sei, eu tinha ideia que a Bota Botil teve qualquer coisa a ver. Era o preço certo, não. Havia um... Não era o preço certo, era antes do preço certo, que era uma coisa que tinha uma roda grande e os prémios estavam na roda, sim. Mas não, acho que não. Bota Botil daí, acho que não. Mas tu acabaste por não me responder ao que eu te perguntei. Eu não quero saber o teu salário. Quanto é que mais ou menos um ator ganha? Pode-se ganhar... uma novela, por exemplo. Quanto é que pode-se ganhar ao dia? Umas centenas, poucas, por dia. Centenas quantas? Mais ou menos, não preciso saber. Não muitas. Mas tipo 200 euros, 300 euros? Por aí. Por dia? Por aí. Mesmo que um ator tenha uma novela inteira que apareça todos os dias? Não. Aí não, isso salário. É outra coisa. Estamos a falar de elenco adicional. Quem tem contrato, depois lá está, os agentes negociam o contrato e podes ir até vários milhares por mês. Mais de 3 mil euros, 4 mil euros? Sim. Boa. Sim. Porque acho que é curioso as pessoas depende de quem tu és, depende dos seguidores que tens. Agora é seguidores. Agora não interessa seres bom ou mau. Agora se tiveres seguidores recebes bem. É mais uma coisa que mudou. Tu tens atores brutalíssimos que hoje em dia se calhar não são tão convidados para as coisas porque não têm seguidores. Isto é gravíssimo. Tu tens, por exemplo, o exemplo do Rui de Carvalho. Sim. É um crime. Aquele homem, eu vou, já que se pode. Aquele homem é qualquer coisa e não se vê muito e as pessoas falam muito pouco. Quando ele falecer vai ser o maior, percebes? Mas que é o que é chato. É Portugal. Que é o que é chato. Isso é Portugal. Que é o que é muito chato. Tu, depois de morreres, mesmo que sejas... Eu já vi isto acontecer e muito recentemente pessoas que eu ouvi falar muito mal e querer muito mal a colegas e logo a seguir desses colegas falecerem vão para as televisões mas isso é o que temos mais, chorar e mas como é que conseguem, tanto, eu não tinha essa coragem e depois lá está, foi disto que eu quis fugir. Pois. Porque depois vais ver e no fim das contas essa pessoa ficou com o trabalho de quem morreu. Exatamente. E as coisas que eu ouvi que obviamente depois não podes provar. Sim. Tens muito mais gente que ouviu, de certeza. Mas dói muito. Dói muito. As pessoas deixaram de ser verdadeiras, deixaram de ser genuínas e honestas em nome de meia dúzia de tostões ou de 15 minutos de câmaras. Sim. Eu sempre tive na minha vida e o meu percurso é a prova disso. Eu nunca dei esse valor às coisas. No dia em que eu comecei a fazer técnica, foi numa peça do José Martinho, que também já não está cá, numa revista. Tinha o Miguel Dias, foi o Miguel que me pediu, vem, porque não temos técnica. Eu fui. E há um dos atores que está no palco e viu que eu estava na regi e olhou e disse: Jorge, és tu? Sou. Estás aí a fazer dentro, pá. Estou a fazer a técnica. Estou. És uma besta, tu devias estar aqui com o talento que tens, porque aquelas coisas. E a minha resposta foi: olha, eu amo isto que nós estamos a fazer aqui, eu amo de paixão. Para mim é tão bom, ou melhor, estar aqui deste lado e ter a certeza que o teu trabalho está bem apoiado e que te consiga ajudar a brilhar, do que estar aí a receber palminhas com um técnico mau neste lado e a estragar o espetáculo. Portanto, eu sou tão feliz aqui fechado dentro de uma regi como tu és aí.
eu não preciso das palmas, eu não preciso de... Eu tenho o meu reconhecimento, é o produto final e é ver que o público saiu daqui feliz. Não é por tua causa, é por causa desta equipa toda. Epá, e eu sempre fui assim, se calhar isso joga contra mim. Porque ok, estou na música, depois estou no teatro, depois no teatro faço muita coisa, componho, escrevo, represento, enceno, dou aulas, faço N coisas, faço técnica. Voltei para a faculdade com 40 anos, não para atores, porque entretanto aquilo eu já não tinha paciência, e a nível físico aquilo é já muito puxado, e não é, porque normalmente quando eu digo isto, já sabias aquilo tudo. Não sabia aquilo tudo, nunca vou saber. Por muitos anos que eu vivo, eu nunca vou saber aquilo tudo. Inclusivamente nós tínhamos cadeiras comuns com os outros ramos. Na altura já não havia o ramo de escrita, dramaturgia. Estava a acabar nesse ano, quando eu entrei. Então tinhas 3 ramos: atores, produção e cenografia, design de cena, coisa assim. E tínhamos cadeiras comuns aos 3 ramos, e depois tínhamos as cadeiras específicas de cada um. O que eu aprendi naquelas cadeiras, que não era específico daquela área, que era a área de produção, para onde eu fui, ficou e fiquei sedento demais. E, infelizmente depois tive que sair a meio, porque lá está, a vida não deixou. E o que é que se passa? O que é que tu queres? Vocês não conseguem arranjar outro telemóvel? Porque eu queria fazer uma proposta. Eu preciso deste. Ou arranja-me um telemóvel. Empresta-me o teu telemóvel então. Arranja-me um telemóvel então, por favor. Esta casa. Não, esse não tem bateria. Tem de ser o teu. Dá-me o teu. Está ali uma bateria. Pois está. Não. Pronto. Aham. Ai. Continua, desculpa. Bom, isto para dizer que eu não valorizo muito a tal história, e é daí que vem a conversa, do estar lá, do ser famoso, eu é que... não, eu amo muito aquilo que faço. Isso nota-se muito. Sou feliz só por estar. Não tenho que aparecer, não tenho que... E mete-me confusão os colegas que, infelizmente é a grande maioria, que espetam facas uns nos outros para saltarem por cima. Mas porquê? Não faz sentido nenhum. E hoje em dia não interessa, lá está, voltamos ao mesmo, não interessa ser bom, interessa quem vence é o mais sacaninha. Exatamente. Mas em todas as áreas. E eu cansei-me foi disso. Em todas as áreas. Eu cansei-me foi disso. E quis sair dali por causa disso. E vou e irei com o maior dos prazeres, e até me babo cada vez que vou, mas não é porque vou aparecer na televisão, não, é porque eu amo muito aquilo que eu faço. E se tenho a oportunidade de fazer, ótimo, vou. Percebes? Agora, dar cabo da vida a alguém ou não faz sentido nenhum. Mas tu sabes que és a pessoa, eu já te disse isto, que eu mais admiro no meio. Aliás, na primeira vez que nós nos conhecemos, eu disse que no futuro gostava de ser tu. Não sei se está recordado dessa. Eu felizmente entre várias coisas disseste isso. Pronto, com este podcast eu posso trazer aqui pessoas que eu admiro e que eu gosto e que me dizem muito. Eu percebo exatamente o que estás a dizer, porque sinto exatamente o que tu sentes, porque até na música tu vês pessoas sem talento nenhum e à custa de muitas coisas conseguem crescer, e depois a ingratidão na falta de talento ainda é maior, sabes? É uma coisa dolorosa. Eu queria te fazer uma proposta. Que é: Leonardo, tu consegues desligar aqui, a produção consegue desligar estas duas luzes e depois confirma-me só se desliga, por favor. Criamos aqui um ambiente. Bem, mas é para despir? Podes tirar a roupa. Não, deixa estar. Não tens caixa para isso. Não, eu não preciso ter caixa. A nossa amizade já passa a caixa. Se tirarmos a roupa, a gente tirávamos os dois a roupa. E assim, eu não te ficava a ver nada a ti nem tu a mim, estás a ver? Os senhores iam logo dizer, aparecia amanhã na CMTV. Exatamente. Tal, ator e músico. Exatamente. Não, deixa estar. O que eu queria era, eu quero que tu leias para as pessoas perceberem o que é o que este homem faz. Este homem tem uma capacidade de ler estrondosa. Ele transforma qualquer coisa numa obra de arte. Eu não te vou dar uma bula de remédio para tu leres porque não encontrei nenhuma. Só fica todo doente. Mas tenho aqui um texto para tu leres. Se é para ler, tenho que pôr os óculos. Então põe os óculos.
Ele não sabe o que é que vai ler. A idade, não faço Ele a não mínima ideia. sabe o que vai ler. Não faço a mínima ideia. Aproveita para tirar fotografias, que isto é um momento A único. luz foi abaixo antes. Epá, isto, óculos ok. com fones, espera aí. Qual é o teu Instagram? Tens Instagram? Olha, tenho, mas Strange. nem eu sei, se queres te diga, honestamente. Mas Já procura vejo a aí. seguir, vejo a seguir. Acho que é Jorge Magalhães, não sou normal, para aí. Não sou normal. Põe, não sou normal, que é capaz de aparecer. Pronto. Porque eu não sou normal. É Eu um quero, facto. quero que leias isto com expressão, que a expressão que tu sabes. Aliás, Lê esta letra toda até ao fim. é Mas uma tens até letra ao ainda por fim. cima. Em português, tens de ler em português. Eu vou dar uma de Vítor de Sousa. Vítor, Cuidado, desculpa, carrega, senão isso eu desliga. gosto tanto do Vítor. Ele vai se assustar quando ler o que está escrito. Começa bem. Mas é para ler em português? É como tu quiseres, vá. Tens de ler perto do microfone para dar aquela atenção. Eu só li a primeira quadra. Bom, vai a sangue frio. Vai. Vai. Sou foda. Na cama de esculacho, na sala ou no quarto, num beco ou no carro. Eu sou sinistro. Melhor que seu marido, esculacho seu amigo, na cama eu sou perito. Estes poetas modernos. É muito profundo. Avassalador. Um cara interessante. Lembras Agora mudamos. aí? Avassalador. Um cara interessante. Esculacho seu amante, até o seu ficante. Mas não se esqueça que eu sou vagabundo. Depois que a putaria começou a rolar no mundo, pra te enlouquecer. Todas que provaram não conseguem esquecer. Pra te enlouquecer, já tinha dito isso, né? Todas que provaram. Ah, não, isto é repetido, é o refrão, pois. Ó pento, o que tu. Não, mas Que é é isso isto? com estrutura. Ó pente, parece o Omar, o António Peixinho. Ó pente, várias vezes, vá. É o Carlos I. Jader dando a sequência do pente. Ó pente outra vez e repete. Traição é traição. Romance é romance. Amor é amor. E um lance é um lance. E repete. Sou foda na cama de chocolate. Agora Repete é tudo tudo. igual. Repete tudo. Pelo amor da santa, onde é que tu vais buscar estas coisas? Lembrei-me de uma capacidade que tu Carreguei terias onde não devia. de conseguires ler. Não, é que às já, tantas- já podem pôr luz às normal. tantas- Pelo menos um texto, não uma música, não é? Não, mas eu queria. Já não tens Não, capacidade. Chegas a meio, já não tens capacidade para É fazer porque- nada. Cais. Podias ter metido com um texto erótico. É o pente, é o não sei, pente. agora- Um texto, e tu sabes algum texto erótico? Queres meter um texto erótico? Espera aí que ela vai pôr um texto erótico. Valha-me Nossa Senhora. Estás tramada. Reduz a luz então. Para o que eu havia de estar guardado. Pronto. Eu sou Gostaste do saber. sistema? Estás a ver, senhor produtora? Hã? Deixa-me escolher um. Podemos ir falando de outras coisas. Claro que podemos ir Até lá. falando. Claro que podemos falar de Assim- outras coisas. Assim tiramos a pressão da Catarina. Exatamente. Coitadinha, que ela está ali. Tu nunca tiveste vícios em mais nada sem ser em tabaco? Não. Nunca experimentaste assim um. Não, já fumei Agrotóxicos. já. Sim, já fumei. Mas não. É daquelas coisas. Não aquece sentias nem nada. arrefece. Não, sente. Houve uma altura em que eu trabalhei com um grupo que fazíamos animações e para cada situação era criado um espetáculo inteiro. Desde as roupas, adereços, cenários se fosse preciso, o texto, as músicas, era tudo feito e normalmente eram coisas tipo, é para fazer para a semana. E eu lembro-me de uma vez que estive 72 horas, estivemos todos, a preparar um espetáculo e eu estava, entre outras coisas, tinha que compor umas coisas. E fui lá para um canto, que aquilo era tudo no mesmo espaço, fui para um canto com o teclado e compus e não sei o quê, né? Saiu tudo, fizemos 72 horas seguidas para ter aquilo pronto. E sim, estava tudo a fumar ganzas e aquilo rodava e passava por mim, eu já nem sabia como é que me chamava, siga, bom, não. E às tantas, depois daquilo tudo, quando eu fui ouvir aquilo que fiz, pensei, não fui eu, não há a mínima possibilidade de ter sido eu a fazer isto. Foi a ganza que fez com tu. E ganhas uma capacidade de foco. Uhum. Comigo foi o que aconteceu. Eu consegui estar 72 horas focado naquilo que estava a fazer. Na altura, estava a falar da composição, mas depois fiz várias coisas, escrevi textos e não sei o quê.
consegui estar as 72 horas focado, completamente focado naquilo, sem distrações, percebes? E toda a gente à minha volta a fazer outras coisas, a cozer fatos, e estava ali, e quando vi o resultado fiquei tipo, É sério, o que toda a gente diz. Sabe? fui eu que fiz isto. Eu normalmente há coisas que eu faço, sobretudo em composição e texto também, que mais tarde eu fico na dúvida. Sei que fui eu, mas fico tipo, fui Será? eu tenho esta capacidade, mas não é tanto, não é tão gritante. Nessa vez foi tipo, a sério, e sem dormir, mas é assim, eu não me diz nada. Não é uma coisa que eu sinto, não, tabaco, sim. Nem aqueles eletrónicos, também já experimentei. Aqueles de água, havia Sim, uns sim, de água. sim, vou pôr. Eu lembro, na altura, eu fazia muita coisa no Vilaré, na Regi, e não podes fumar dentro do Sim, teatro. com aquilo já E podes. eu com aquilo já podia e tal, ainda, mas andei 3 dias, que aquilo não é... Isto sim, é um vício e o que é que está a acontecer aqui? É uma cobra. Ai, que medo. Welcome to the engatou-se aqui, jungle. Não sei onde, deixa estar. E sabe-me bem, e sinto necessidade, sim, é um vício. Agora, não há mais nada que... Tive um viciozinho em Coca-Cola, Ok. há uns tempos, que eu percebi que estava a ser vício porque sentia necessidade de De ver. beber aquilo. Também E senti isso era com aquilo. Monster. E era aquilo. Quando era miúdo, tipo, início da adolescência, a minha mãe tinha um café e eu estava lá 11 anos, 12 anos, pai. E era o leite com chocolate, aqueles pacotes de leite Viciaste com com chocolate. leite. Estava sempre com aquilo. O Mas Léo era, também. pronto. O Léo também. Olha o Léo, todo contente. Era muito, o Léo. Era muito. Não, mas era aquela coisa, está ali, como eu estava no Quantos café. pacotes é que bebias tirava- na descrição? Não sei, mas muitos. O Muitos. Léo bebia aos 12 para ir por dia. A minha mãe trazia as paletes. Sim, era capaz de não ser tanto, mas sim, estava sempre... Ele era um viciadão. Yeah. Ele foi para os leitosos anónimos. Foi a única solução que Leiteiros anónimos. nós conseguimos fazer. Mas não, vício é o tabaco, tabaco. de facto. Nem há álcool, nem... graças a Deus, não é? Sim. E sou um bocado viciado em trabalho, isso também sou. Tento, porque tu não consegues separar. Tu percebes de certeza o que é que eu estou a dizer. Uma coisa é tu saís de casa para ir para o teu trabalho e voltas. Sim. E agora na pandemia o teletrabalho, estás em casa a fazer o teu trabalho, mas tens como separar. Aquilo é uma coisa fora da tua vida, faz parte da tua vida, é o teu trabalho, mas não é a tua vida pessoal. E mesmo em casa tu consegues separar. Agora vou trabalhar, é mais difícil obviamente, mas agora vou trabalhar, estou aqui, estou a trabalhar, não sei o quê, depois a criancinha grita, mas estás a trabalhar. E depois quando paras e tens a família, tens a casa, eu não consigo Parar. parar. É como eu. A noite por é isso um inferno. por isso é que eu te disse, exatamente. Tu percebes-me, porque não consegues distinguir uma coisa da outra. A minha vida é o meu trabalho Sim, e vice-versa. É como eu. Portanto, eu estou sempre, estou a almoçar e estou, não sei o quê, ou um texto, ou uma música. Agora tenho que decorar um texto para uma coisa que vou fazer no início de agosto. Dou por mim a dizer o texto Assim, sozinho, no meio da rua, ou estou em casa, ando por ali, sento-me, não tenho nada que fazer, vou dizendo o texto, porque faz parte, está sempre qualquer coisa aqui a fervilhar. E se não tenho, invento. Se não há nada, não estou aqui sem fazer nada. O que é que eu tenho para fazer? Não tenho nada, está tudo feito, está tudo pronto, está tudo... Então, o que é que eu vou fazer agora? Tinha o projeto, não sei o quê, vou à procura e já vou desenterrar uma coisa qualquer. Sim. Senhor produtor, liga a luz daqui, até vir o texto. O texto está-se Para a termos vestir, mais está-se luz. a vestir. Tu já tiveste algum texto que tu tivesses que dizer, que tu pensasse assim, quem fez isto era genial? Este que eu digo. Não, esquece. Não, mas estava a dizer alguma coisa que fosse muito profunda. Já tens um aqui? Ai Jesus, olha, vá, apaga lá a luz. Pronto, foi só acender para apagar outra vez. Não é? Vamos lá. Ninguém se decide. Agora, diacho. És uma mulher. Sou uma mulher? Pois porque o Jorge tem muito isto. Vou explicar. O Jorge fez a abertura do meu DVD na tua casa, no hotel, e ele chegou ao pé de mim e disse assim: o que é que queres que eu seja? Qual é a personagem que queres que eu encarne? Não foi por causa disso, foi por causa do pecado de Deus. Recordas-te?
que eu disse, olha, fala isto como fosse o diabo. Sim. Pois foste tu, sim. Vai. E eu sou o diabo. E tu és o diabo. Ou não? Ok, sou uma gaja. Tenho mesmo que ser uma gaja. Ai, filha. É tão difícil para mim. Não foi eu que escrevi. Ai, mulheres. Vamos lá ler isto, pá. O sexo é sagrado. Como salgadas são as gotas de suor que brotam. Espera, mais giro ainda é assim. É tu fazer isto com a voz do Cavaco Silva. O sexo é sagrado. Como salgadas são as gotas de suor que brotam dos meus poros e encharcam nossas peles, já tão enrugadas pelo tempo. Ah, não, isto não é. A noite é o meu templo. Não, continua. Então tu perdes. Em cavaco? Claro, então tu não Eu podes. achei que era só um bocadinho. A noite é o meu templo, onde me torno uma deusa enlouquecida, sentindo teus pelos sobre a minha pele. Faz umas comichões, parece que tenho pulgas, mas não tenho. Neste instante já não sou nada, somente corpo, boca, pele, pelos, línguas, bocas, é uma javardice pegada. E a vida brota da semente dos poucos segundos de êxtase. Tuas mãos, como um brinquedo, passeiam pelo meu corpo e fazem cócegas. Não revelam segredos, desvendam apenas o pudor do mundo, descobrem a febre dos animais. Então, nos tornamos um. Ao mesmo tempo em que a escuridão explora em festa, a noite amanhece sem versos, com a música do seu hálito ofegante. O sol brota de dentro de mim. Breves segundos só, porque senão queima. Por alguns instantes, dispo do sofrimento. Eu fui feliz enquanto fui primeiro-ministro, agora já não, que ganho pouco. Com os 10 mil euros não dá para tu te alimentar. 12 mil, 12 mil. Jesus, vergonha. Jesus. É impressionante. É para tu tens um talento extremo para fazer Talento, está lento. Então e a luz? Agora já podes. Exatamente. Sabes que eu quando nós fizemos aquela gravação, eu fiquei Figuras que o viciado. homem faz. Fiquei muito viciado em nós fazermos e eu cheguei a falar contigo, um filme a preto e branco. Criámos uma personagem tipo pois Charlie falaste. Chaplin. Sim, falaste nisso. Naquele ambiente eu cheguei a falar com os donos e eles alinhavam e nos fazer logo o que nós quiséssemos. Yeah. Epá, Pois tinha chegaste a sido falar giro nós nisso. fazermos uma coisa. Mas como tu és maluco, eu depois não liguei. Não, Esse contigo gajo é para maluco. fazer. É para fazer. Mas era Bora, giríssimo, pai. isso é Era muito giro. giríssimo. O Mas sem problema é a texto. distância. Sem texto. Enquanto não puserem metro daqui para... Agora eu moro. estás bem mais perto, pá. Bem Tô, é um mais instantinho. perto. Tu demoras meia horita daqui lá. Se calhar menos. Sim, por Meia aí. horita. À volta de meia hora, sim. Meia horita. Pá. Quando tu vieste aí tocar connosco, o que já não tocavas teclado há muito tempo? Qual foi a descoberta? Tiveste a voltar a descobrir. Eu não sou nunca fui. Eu toco, desenrasco umas coisas pá, no estúdio, não sei o quê. Mas tem tu que ser lembras da teclado. conversa que nós tivemos por telefone quando eu te disse o porquê de teres vindo cá teclado? Disseste-me que querias que eu fizesse parte do projeto e tinha que ser assim. Sim, eu disse-te, eu gostava Sim. que tu fizesses parte do projeto e tu disseste-me assim, depois eu liguei-te assim, epá, estou Filipe Sábado no teclista e tu, epá, eu não toco teclado, mas eu vou tocar contigo. Foi qualquer coisa assim, não foi? E foi. E comprei um teclado. Compraste um que Roland. anda a estorvar lá, porque não me serve para nada. E aquilo, a case é porreira, vai com uma Sim, case, sim, a case sim. é porreira, só a case valeu o dinheiro. Mas o teclado não vale nada. Não tem som. Não, porque aquilo é um MIDI, mas é um MIDI muito estranho. Tem que ter é? um adaptador e não sei o quê. Aquilo é Não cabos sabia. de trabalho. É. E tem um atraso muito grande. Som. Ainda bem que não fizemos nada com aquilo. Mas tu eras brutal e tu o que tu te propuseste, fizeste bem, pá. Sim. Depois foi o confinamento, foi isto tudo e parámos porque o passo seguinte era fazer a tal história das tracks na Sim, mesa sim, e sim, aí sim. sim, já é mais a minha onda. Mas, se bem que eu não gosto, mas pronto, mas tem que ser, já falámos sobre isso. Sim. Agora, tocar teclado, eu toquei uma vez na televisão, lá está as figuras que o homem faz. Eu vi-te Com na o tarde João- é sua. Não era assim. Tu Era o tocaste. João Baião que apresentava aquilo, mas na altura o João não estava e foi o Daniel Oliveira. Uhum. Alta E eu definição. fui.
Não. não é? Era a tarde é nossa, a tarde é sua. Sim, mas é o Esses apresentador da programas definição. Sim. E fui com a Amélia Videira, nós estávamos a fazer uma peça que era O Mistério do Fado. No teu E tínhamos poema, um não foi? pianista. Não, era um original. Ok. Um original do Mário Rui, que é o diretor musical do La Féria e dos Globos de Ouro e de não sei o quê, Uhum. músico excelente, que é marido da Carla Andrino. Uhum. E o Mário Rui compôs aquilo, era um tema original, havia vários fados, porque aquilo era a história do fado, e a teoria é que o fado vem do Brasil. Escravos, Brasil... Mas veio mesmo, o sim. fado veio mesmo do Brasil? É uma das teorias e faz sentido. Porque depois veio para as zonas ribeirinhas, o fado começou a aparecer nas zonas ribeirinhas, nas tascas e não sei o quê, do pessoal que vinha dos barcos, com as senhoras freelancers. Sim, da freelance, noite. sim. E tinha mau nome o fado. E depois subiu para a corte. Mas isso aqui é 1500, mais ou menos. Sim, mais para trás, talvez. Mais Sim, para trás. 1500. pá, Tinha de ser sim. para o Brasil. Não, tinha de ser para aí. pera, não. Ou depois, tinha de ser Estou-me a depois. espalhar todo. Sim, século XVIII, talvez. Século XVII, XVIII, por aí. E a teoria era essa, e a peça era toda sobre isso. Portanto, havia temas que eram fados conhecidos, e tínhamos um pianista, a conversa vem daí, sempre connosco, que é o outro diretor musical do Politeama, que agora já não está lá, acho eu. A última vez que falei com ele estava no Algarve, no Pestana. Muito bem. Que é o Miguel Teixeira. O Miguel Teixeira começou a trabalhar comigo, tinha este tamanho. Que giro. Tinha 8 anos. Que giro. No Jasmim, que era uma coisa do Filipe. Eram 18 miúdos, um dos miúdos era o Miguel. E o Miguel fez-se um músico excelente. É assim uma coisa que não tem palavras. A música está na família, o pai toca também, que também é de Muito, nós, né? o Raimundo. E o irmão é o guitarrista do Paulo de Carvalho, Boa. o João. E eu liguei para o Miguel, estava tudo, um pianista. Na altura, quem fez a encenação foi o Carlos Quintas, o texto era da Amélia Videira, com mais 2 pessoas, acho eu, e o Carlos, isto giro, era um pianista com vocês no palco, e eu andei, pianista, vou ligar para o Miguel. E o Miguel estava cheio de trabalho na altura, claro. E eu liguei, Miguel, precisava de um pianista, não sei o quê. Não tenho tempo, agora tenho, não sei o quê, tenho... Fogo, estou entalado, mas... Espera lá, é para ti? Claro, é para mim, é uma peça que eu expliquei, peça que eu estou a fazer com a Amélia, não sei o quê, com o Carlos Quintas. Não, espera, se é para ti eu arranjo solução. E veio. Compromisso, ele tinha um outro pianista, que era o... Não me lembro do nome, desculpa. Não me lembro do nome dele. Que o substituía. Uhum. E quando ele não podia, estavam em sintonia, e tanto um como o outro. Houve uma vez que fizemos isto na Malaposta, que foi um terceiro pianista que veio, ninguém sabe de onde, que ele descobriu na cabeça de um careca, e que tinha tudo no iPad. E então eu ia-lhe dando sinais, porque ele não fazia ideia do que é que estava ali a fazer. Exatamente. Tinha só A o partitura texto e cifra, nem sequer a partitura tinha. sim. Tinha cifra, e ouviu os temas, e andava ali, Tá. e eu fazia-lhe sinais, passava por trás, e não sei o quê, porque eles estavam atrás, nós tínhamos no meio do palco um varão com aqueles cortinados, não é tulle, mas são semi-transparentes, Uhum. e jogávamos com a luz. Ele estava atrás dos cortinados, não se via. Os cortinados serviam de fundo de projeção. Havia projeções que eram feitas nesses cortinados. Nós fazíamos tudo à frente. E ele estava sempre lá atrás. E às vezes tirava-se a projeção e aparecia a luz, aparecia ele assim, tipo meio obscuro. Era muito giro aquilo. Isto foi a conclusão de quê? Do Miguel? Tu tocaste teclado. Deu tocar teclado. Pois. Há um dia que vamos à televisão, não sei o quê, vamos à SIC, está bem. Miguel, aí não posso. O Roger, era o Rogério. Roger, não posso. Arranja-me alguém. Não há ninguém. Então e agora? Vais tu? Tu és maluco. Mas eu vou tocar, ainda por cima, coisas compostas pelo Mário Rui. Sim.
As harmonias. cheio de teclas pretas, aquilo faz muita confusão. E eu não tenho capacidade para tocar isto, vocês estão malucos. Não, vais tocar, toma, vou-te mandar a cifra. Mandou-me a cifra toda. Eu já tinha tirado mais ou menos, olhei para aquilo, era 3 vezes mais do que eu tinha tirado, porque havia Exatamente, acordes sim, de sim, passagem. Disse, vocês são malucos. Simplifica, faz à tua maneira, mas faz. Então tu vês, eu tenho, acho que está no meu Facebook o vídeo. Eu acho que vi. Eu estou com a câmara a uma altura que foca as minhas mãos e eu estou assim a tremer. Jesus. Tipo, e toquei ao vivo, foi assustador. Depois a Amélia também não era muito segura e eu estando com ela à frente ia segurando em termos de métrica, de tempos e não sei o quê, ia segurando e ia arrastando e não sei o quê, e ali não conseguia. A única coisa que eu conseguia era puxar a música para aquilo, mas foi doloroso mesmo. Mas pronto, lá está, é para fazer, faz-se. Era o que estávamos a falar há bocado das loucuras. Nunca faria, mas não tenho outra hipótese. Tem de ser. Bora, vamos em frente. Se correr mal, assumes. O Alentejano surgiu como no meio desta história toda? Como é que tu... O Alentejano surgiu... Eu morei no Alentejo uns anos. Fui viver para Mil Fontes, depois comprei uma casa em Santiago e estive ali uns anos. Entretanto, arranjei uma namorada em Setúbal, acabei por ir para Setúbal. E, acabadinho de chegar do Alentejo, havia um bar que, entretanto, disseram-me agora há pouco tempo que já fechou, que era o Laitau, que era uma quinta lá em cima, em São Paulo, em Setúbal. Era uma quinta enorme e tinha um bar, giríssimo, muito giro o bar, com uma piscina, não sei o quê, uma esplanada enorme. E ainda há bocado estava a falar nisso. Levámos lá o Fernando Rocha. Exatamente, sim. Era um bar brutal. E quem fazia a gestão dos músicos era o Toy. E eu tocava lá e tal. E há um dia que o Toy sai e veio o Ventura. Olha um bicho. Yeah. Veio o Ventura, que ficou a gerir aquilo, e chegou, primeira coisa, música ao vivo, acabou. Então, a partir de hoje é só karaoke. Eu carro na minha guitarrinha. Estou a desenha até à próxima. Onde é que tu vais? Vou embora, não fazes karaoke, vocês estão malucos. Não, fazes, porque não sei o quê. Então, fazes o domingo à noite. O domingo à noite era uma noite que estava queimadíssima. E eu nunca tinha feito karaoke na vida. Setúbal é a terra do karaoke, é onde é o mundo karaoke, não sei o quê, lá em Setúbal. Inclusivamente o Calheiros, o dono do mundo karaoke, quando tinha temas novos, ia lá com os masters para experimentar. Sim. E aquela casa era tipo, as pessoas iam ao cabeleireiro, vestiam-se de propósito para ir ao karaoke. Aquilo era karaoke, um conhecimento. não era o que tu vês hoje em dia, sim. que é a javardice completa. E era muito giro. Agora, o que é que eu pensei? Eu não faço karaoke, não percebo nada disto. Vou ter que arranjar aqui maneira. Eu tinha a pronúncia ainda, como tinha acabado de vir do Alentejo, ainda arrastava um bocadinho. Foi na altura em que saiu As Meninas da Ribeira do Sado. Sim. Que ninguém sabia de quem era. Deram-me um disco pirata, um casamento que eu fiz. Pões isto, não sei o quê. Eu tinha aquilo, não sabia de quem era, porque eram daqueles discos gravados, só com esse tema, que era para pôr lá durante o casamento. E ouvia-se em todo lado, mas ninguém sabia de quem era. Era As Meninas da Ribeira do Sado. Exatamente. Chegou a acontecer eu estar lá no mundo karaoke e um gajo de uma rádio de Salvo Erro de Évora vir ter comigo, porque eu entretanto já cantava isso e não sei o quê, e os gajos disseram, este gajo é que deve saber. E o gajo vem ter comigo e diz, olha, tu sabes quem é que canta isto? Não faço ideia. Perdão, é que lá na rádio está em primeiro lugar e ninguém sabe de quem é. E a música está em primeiro lugar no top, mas ninguém sabe de quem é. Toda a gente tinha cópias daquela porcaria. Entretanto eu descobri, mandei vir uma caixa de CDs e eu vendi-lhes a caixa de CDs. E depois acho que cheguei a mandar vir uma segunda caixa, já não lembro, mas eu vendia CDs deles que eram disparate. Porquê? Eu naquela coisa vou ter que fazer, são todos os dias karaoke. Os karaokes são os mesmos, a base musical é a mesma, as músicas são as mesmas, não passas muito dali. Sim. Vai ser tudo igual, tenho que fazer qualquer coisa diferente. Então comecei a brincar com aquilo, a contar anedotas de alentejanos, porque ainda tinha a pronúncia e não sei o quê, não é? A pôr a música dos Adiafa e não sei o quê, e na primeira noite o Ventura chega ao pé de mim e diz, olha, para nós temos que distinguir os karaokes,
o teu passa a ser o karaoke alentejano. Está bem, porreiro, karaoke alentejano, está fixe. Fui lá a uma feira em Fernão Ferro, comprei o chapéu, umas botas, Cajado. não sei o quê. O cajado era do pai dessa minha namorada, que a gente andava lá, fiquei com o cajado, pá, e um lencinho, não sei o quê, e no dia, na vez seguinte, portanto, na semana a seguir, Já cheguei foste lá, caracterizado. já armado, e queria arranjar uma ovelha. Eu meti na cabeça que tinha de ter uma ovelha, que era o meu bicho de estimação, ovelha mesmo, viva, para andar comigo. Mas pronto, isso também já era demais, acabei por não. E fiz, o domingo estava queimadíssimo, que o gajo que estava lá rebentou com aquilo, não tinha ninguém, tinhas 3, 4 pessoas numa sala enorme. Sim. E cheguei a ter domingos de 4 e tal da manhã, ter pessoal a chegar. Pá, fazíamos noites incríveis. E toda a gente cantava. Depois inventei, lembras-te do Because I Got High, do Afro-Man? Sim. Mudei a letra para alentejano. Pois tu fazias muito isso. Também era, eu estava com a pedra. Toda a gente em Setúbal cantava aquilo, ainda hoje se lembram. Eu estive lá há tempos e há pessoal, e é o gajo da pedra, porque toda a gente cantava aquilo. Tu nunca pensaste em editar, em transformar isso físico? Essa não posso, não é minha. Podes, editar não se posso. pedires autorização. Sim, tens de pedir. Eu na altura falei com a SPA e era uma grande confusão e não sei o quê. Uma editora resolveu isso em 3 tempos. E eles diziam, tu podes cantar isto, e podes gravar é que não. E eu, ok, eu não quero gravar. Mas uma editora resolve isso muito rápido. Sim, com contactos. Eu sim, gravei óbvio. então. Aliás, tu consegues, hoje em dia já consegues ir ter com a pessoa diretamente. Sim. É difícil, não é um caminho a direito, mas consegues chegar à pessoa. E falando com o gajo, eu acho que, daquilo que vejo dele, acho que ele ia achar imensa Como música piada. saudável para bastante. Não, eu acho que ele ia achar imensa piada, porque eu não desvirtuei nada. Foi mesmo tradução direta para o alentejano. Uhum. É o que ele diz, como é que eu começo? Eu ia limpar o meu monte, mas eu estava com a pedra. Ainda fui à procura da vassoura, mas eu estava com a pedra. Tenho um monte todo cagado, caga na merda, eu estava com a pedra. No fundo, é aquilo que ele diz. Exatamente. Eu ia fazer não sei o quê, mas correu mal, because I got high. Não desvirtuei nada. E a personagem dá uma certa piada àquilo. E a partir daí comecei a fazer originais. Na altura o Abrunhosa estava no auge e eu comecei a brincar com então era um alentejano a cantar as músicas do Pedro Abrunhosa. Então era, agora não me lembro de nenhuma, mas era tudo assim, estás a Não ver? posso mais. Não posso, não eram originais. Os temas tinha muito reggae, muito o hip hop do Abrunhosa, Sim. Os temas eram todos muito por aí. Aliás, nós já falámos sobre isso e comercialmente não é muito viável. É viável em termos de comédia. Uhum. Se fizeres isto, e fiz isto para estudantes, para uma faculdade, num auditório, em que tenho um texto que é a Laurentina, que era a minha mota, que eu quitei toda e fiz uma mota tuning, pus umas tampas de panelas nas rodas e não sei o quê, e um rádio, tem um rádio no quadro, e bem, pronto. O texto todo, depois acabava com, lá está, o Mentira, do João Pedro Paes, mas com a letra alterada. Sim, que eu já ouvi. A falar na mota. Sim. A minha Laurentina, mas é mentira, era Laurentina. E isto resultou, essa eu tenho gravada, mas foi um espetáculo inteiro, e 1 hora e tal, 1 hora e muito, sempre nisto, texto, música, e estas músicas, mesmo os originais, resultavam muito bem com aquele público, porque a nível de estilo musical, eles aceitam muito e estão ali, não estão para a festa, não estão para o real, sim. estão ali para ver um espetáculo de comédia. Portanto a música não é tão... Aquilo que já falámos e era agora a direção que ia tomar em 2020 é dar-lhe um ar mais comercial, que nós chegámos a fazer. Fizemos, sim. Pronto. Fizemos os arranjos. Porque assim fez-me os arranjos. Do caraças. Não, e vamos fazer mais, porque Com toda a certeza. eu vou pegar nisso agora. Estou com algumas coisas assim no ar, mas vou pegar nisso outra vez. Mas tinhas lá temas quando estabilizar, muito giros, muito giros. Sim, Tinhas música da Pulga.
A pulga atrás da orelha. Assim. Sim. Descobri agora um que eu fiz há muito tempo e que tinha perdido. Porque, entretanto, os computadores vão ao vídeo, os discos vão atrás. Pois é. E que era os penduras. Eu descobri agora, ontem, nas arrumações, mudanças de casa e não sei o quê, CDs. Eu, como não tenho, como te disse há bocado, as operadoras estão difíceis, Sim. vou pondo coisas na televisão, DVDs e não sei o quê, vou coisas para ter ali alguma coisa para ver. E descobri esse disco, andava lá à procura, que é os Penduras. E a música é toda muito no no gozo mesmo. E está tão engraçado. É das tais que eu digo que não fui eu que fiz isto. Não é uma música e tal. É uma coisa super comercial. Muito ska. Uhum. Mas está giríssima. Eu não me lembro. Mas vou recuperar isso. Vou gravar isso outra vez. Porque podes ter as duas vertentes. E a fazer um álbum, eu posso ter as duas vertentes. Posso ter esta parte menos comercial, se bem que reggae, ska, não sei o quê, tem o seu público. É comédia, não deixa de ser comédia, portanto há um fio condutor entre elas todas, são todas comédia, mas a nível de estilo musical, o hip hop, o reggae, o ska, se calhar já é muito puxado para algum público. E depois tens aquelas que nós fizemos, que é a pulga atrás da orelha. Sim. Era o... Uma da Mota, não era? Não, o Kudur já existia. Que era o Kudur da Mota, que era uma outra personagem que eu depois não achei piada, que era um gajo que era mecânico e fazíamos... Enfim, porque o universo do Alentejano, a ideia original, era ter um universo à volta. Antes, e isto é bom que se ressalve, antes de aparecerem os TV rurais e sim, já tinhas feito os estacionâncios, isto já existia, e é o conceito de teres a personagem e o universo à volta. Uhum. Eu fiz agora no confinamento, fiz uma coisa com o Alentejano, em que pus o compadre Vicêncio, que é o da Tasca, a fazer uma videochamada, que era eu, com coisas pré-gravadas, num dos diretos fiz isso. Porque tu tens o Vicêncio, tens o gajo da oficina, tens o padre, tens o não sei o quê, que é o pessoal da aldeia dele. E isto, depois em Setúbal, havia um jornal que eu ainda cheguei a fazer, que era daqueles jornais que havia muito, que era o Coffee, não sei o quê, que eram os jornais que deixavam nos cafés. Nos cafés. Punham ali, que era uma coisa pequenina. E eu fiz isto com o universo do Alentejano, mas com uma crítica às coisas que se passavam lá em Setúbal. Uma crítica social. Uma coisa que eu me lembro de ter feito, os carros do lixo paravam todos numa bomba de gasolina e ficavam horas a beber cerveja, não sei o quê, à noite. E o lixo por apanhar, e depois dias de manhã, e não deu tempo, e não sei o quê. E todos os dias aquilo acontecia. Eu transformei isto, não sei quantos, ia com a carroça, despejar o lixo, mas depois passou na tasca. Era aquele exemplo, era aquela crítica, mas não apontava o dedo a ninguém. Falava naquilo que toda a gente sabia que acontecia. Exatamente. Mas falava dentro daquele universo. Exatamente. Havia pano para mangas. Tinha uma banda na altura em Setúbal, brutal. E foi depois quando eu acabei por sair e deixei cair tudo. Aquela banda. E eram daqueles músicos dispostos a tudo. Uhum. Eu tinha um guitarrista que era o professor de guitarra lá porque eu tinha o estúdio e tinha uma loja de discos. material. Não, de equipamento. Vendia discos de karaoke também. Sim, material de karaoke. Mas vendia som, luz, instrumentos. Pronto. E em baixo tinha a escola e o estúdio. E o professor de guitarra da escola, que era o Nuno, que era um guitarrista, um gordalhaço, mas tocava nas horas. Sim. Que é um gajo que tu pensas, este gajo eu vou pô-lo num palco ali muito sério, porque o gajo era todo muito sério. Vem ter comigo, e se nós fôssemos todos de jardineiras e chapéus, como se tivéssemos vindo do trator e não sei o quê, íamos todos assim. E eu fiquei a olhar para aquele gajo, sério? Isso é do caralho, sabes? E estavam todos naquela. Só que depois a vida virou-se para o outro lado e eu acredito muito que as coisas acontecem quando têm que acontecer. E este projeto tem muitos anos, muitos mesmo. Estamos a falar pelo menos início de 2000. Pelo menos. E nunca estourou porque não tinha que estourar assim.
Naquele momento eu tinha tudo e lá está, era só aquela vertente do... Perdão, esta água tem gás. Era só aquela vertente dos hip-hops e dos reggae. Não tinha uma vertente mais comercial, musicalmente. E se calhar não tinha que estourar assim. Sim. Se calhar é preciso dar outra volta. Pá. E eu não sou de fazer pressão para as coisas acontecerem. Não. Na minha vida, eu sou assim. O caminho é este. Vamos andando. Há uma pedra, contorna-se. Não dá para contornar? Ok, então vamos por outro caminho. Não estou na vida para me chatear. Nem para comprar guerras, nem para... E eu agora com esta história das operadoras, como te falei há bocado, enervei-me um bocado, porque foi uma coisa muito feia de uma pessoa que põe em risco, põe em risco a imagem de uma empresa enorme, e depois do outro lado tem pessoas, exatamente o contrário, hiper competentes a defender a empresa a todo o custo. Um gajo que me liga de casa dele quase às 11 da noite para resolver o meu problema. Pois. É de louvar, e tens um gajo que só de sacaninha encrava o processo só porque quer, sim, só porque e depois, e a pergunta que eles me faziam era: mas se ele pôs o processo, porque é que ninguém o contactou para fazer instalações? Não, ele põe o processo só para travar. Enfim. E é um gajo que eu não conheço de lado nenhum. Isto enerva-me. E aí sim, irritei-me, exaltei-me e disse que ia lá e que pronto. Mas foi uma coisa pontual. Porque outra característica que eu tenho, não lido muito bem com injustiças nem com a estupidez. Eu também gosto muito disso. E isto ultrapassou. Tirando este tipo de coisas, tranquilo. É para a esquerda. Bora para a esquerda. É a minha vertente alentejana. O vento está a separar. Então bora, pá. Sabes que nós temos de fazer um podcast, mas tudo alentejano, de início ao fim. Então, fazemos, homem. Eu acho que isso é que tem que ser devagarinho. Tem de ser devagar. E com o calor que está hoje, homem, está aí uma calma. Para o chaparro. Tens que arranjar um chaparro por aqui. Para meter aqui. Isso é que é. Olha, quero-te pedir para tu fazeres a pergunta ao próximo convidado. Quem é o próximo convidado? Eu por acaso sei, mas não te posso dizer. Não, mas o que é que ele faz? Eu vou fazer uma pergunta de que... A piada é essa, tu não sabes o que é que ele faz. Não, mas o Chico sabia que eu era ator. Eu sabia. Se não é porque eu vou cobrar isto, é guitarrista, pronto. É guitarrista. É guitarrista. Mas era giro tu não perguntares nada que tivesse a ver com guitarrista. Houve uma coisa... a piada, por isso é que eu estou a dizer, não saberes quem é. Vocês são tramados, são meus amigos e depois eu sinto-me na obrigação de dizer. É novo ou velho? Não te vou dizer mais nada. Não, diz-me só. É meia idade. É novo. É novo? É. Então. Tipo aí a nossa idade. A nossa idade? Então posso fazer uma pergunta. A pergunta em brasileiro faz mais sentido, mas eu vou tentar arranjar aqui um termo em português. Não vou por aí. Deixa-me lá pensar. Uma pergunta. Que coisa estranha. Babadalhoquice. E a babadalhoquice mesmo. Se calhar vou. Então vai para tu quiseres. Porque assim, eu falei na idade, mas às vezes nem tem a ver com a idade. Acontece às vezes que a coisa não funciona. Sim. Pronto. Será que já aconteceu? Como é que ele resolveu? Se não aconteceu, parabéns. Se aconteceu, como é que ele resolveu? O que é que aconteceu? Como é que... Se ele quiser, se não quiser... Ok. Então a pergunta é se ele já falhou. Se a coisa se ele já falhou. Já falhou. Pronto. Ok. Hoje em dia também tens o Viagra. Resolve tudo. Um comprimido azul. Eu tenho uma piada do Alentejano que é assim. Comprimido azul e... para a dor de cabeça. Não sabe qual é. Não, eu ponho ao contrário. A situação é... Ela queria e eu não queria. E então, mas eu não queria que era... por causa da música do Roberto Carlos, da namorada do amigo meu. Sim. E eu comia a namorada do amigo meu, não sei. E depois eu disse, mas eu não queria. Ela queria, mas ele era meu amigo, eu não queria. Então, e pensei, eu vou fazer isto ao contrário, que há uma coisa que com elas resulta sempre. E então eu disse-lhe, eu estou com dor de cabeça. E elas são sempre mais inteligentes do que nós. E sem pensar, respondeu-me logo, não faz mal. Tomas este comprimido e isso passa. Não sei que raio de comprimido é que era. Era azul, mas que passou. Olha, meu querido, foi um Vamos gosto embora. imenso. Nós já estamos aqui. Há quanto tempo é que nós estamos no podcast, Léo?
Já adormeceu? Já fugiu, se calhar. Adormeceu. Fugiu. Já Não, estamos se há calhar tanto adormeceu. Já estamos aqui há muito tempo. Já são 10 horas. São 10 horas. São Ai, eu vou levar porrada quando chegar a casa. 10 horas. Olha, companheiro, muito obrigado. Obrigado por eu. seres a pessoa que tu és, que sabes a admiração que tenho. Obrigado por teres vindo. Sabes que gosto muito, muito, Eu vou muito, corar. muito, 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 muito de ti. Cada vez que nós nos encontramos é quase um acontecimento. Epá, e felizmente que tínhamos esta desculpa, porque É. senão estávamos mais não sei quanto tempo sem nos ver. Estávamos. Epá, e temos pensado fazer a situação do filme, pá. Nem que seja Tá bem, uma, Tá bem. uma curta, uma coisa qualquer assim. Fazemos. Pá. Agora com. Deixa-me estabilizar. É, eu também Isto preciso agora deixar estou com isto. mudanças e tudo não sei a o quê, está tudo funcionar, no ar. depois. E a peça e as gravações. E tenho aí 500 coisas no ar, mas agora, pá, mais um mês ou dois, isto acalma. Acho que era giro, fazemos qualquer coisa para ficar aí para a eternidade. Sim, pá, fazer coisas é bom. Eu também concordo. Olha, mais uma vez, muito obrigado. Foi um gosto. Obrigado eu. E pronto, olha, e parabéns, porque isto está muito giro. Obrigado. Está muito giro. Obrigado. Tu és do caraças. Tu viste isto desde do nada, isto. Eu vi Era isto zero. cheio de lixo e de... Zero. Não era nada Exatamente, mesmo. exatamente. Nada. Exatamente. Até me assustei. É. Está brutal. Com, Tá brutal. com luta a gente consegue transformar as coisas todas. E tu, fogo. Quando metes uma na cabeça. É vontade, pá, é vontade. É terrível isso, de muitas coisas na cabeça, depois eu não consigo. Eu não vivo, percebes? Até Lá está, acontecer. eu já não sou assim. Eu não vou. Eu com as namoradas, aquelas namoradas que dão muita luta, Sim, sim, o sim. pessoal ia dar luta. Eu não vivo, Se dá muita luta, não. eu não vivo. Lá está, não estou na vida para me chatear. Mas eu quanto mais luta dá, mais coisa a mim. Depende. Há coisas que se tem a ver comigo e com eu superar-me, isso sim. Agora, se depende de fatores externos e eu vou ter que me chatear com alguém ou com. Não, deixa-me estar sossegado. Eu percebo, mas Não. epá, os meus projetos eu não consigo deixá-los só na minha cabeça porque eu quero ver se eles são exatamente o que a Sim, minha mas cabeça lá está, formou. isso depende de ti. E depende de tu te conseguires superar, seja Exatamente, sim. tu pessoalmente, seja financeiramente, porque isto não é das gestões, Sim, seja, sim. não é? Aí és tu contigo. Agora, quando implica terceiros e tu tens que ultrapassar aquele obstáculo que aquela pessoa te pôs à frente ou que não quer resolver, isso já, não estou para aí virado. Eu percebo. E por isso é que eu toco sozinho, toda a gente, uma banda, não. Eu costumo dizer, não me dou nem com músicos, nem com atores, não valem nada. Felizmente a gente temos nos certos os dois. Mas percebes? Porquê? Porque estás sempre dependente de outras pessoas. E falham. Agora ensaio, não, porque não sei o quê, doeu-me não sei o quê, e o outro não sei o quê, porque... não, só depende de mim e só respondo pelos meus erros. É porque também não levam a coisa muito a sério, sabes? Ninguém leva nada a sério nós neste sempre país. levamos as coisas É a muito a conclusão sério. a que eu chego. Ninguém leva nada a sério. Podia-se dizer, neste meio, porque as pessoas não levam isto a sério, porque é uma coisa que isto não é trabalho, é tal história. O que é que fazes? Sou ator, sou músico. Não, trabalho. Trabalhas Não em tem... quê? Exatamente. Isto não é levado a sério pela sociedade. Agora, já, nem tem a ver com isso. Tem a ver com eu ter-me esquecido do que é que estava a falar. Estavas-te a referir à situação de Droga, conseguirmos fazer muita coisa e de há muita gente, por exemplo, há músicos que não levam o trabalho a sério. Que não, não levam. E os não atores levam. também. Era isso que eu ia dizer. E não é só nesta área. Infelizmente, e o exemplo que eu te dei há bocadinho, em áreas que supostamente são coisas sérias e comparando com isto, o que a sociedade acha de uma coisa e de outra, são empresas sérias e dignas e não sei o quê, e depois acontecem coisas deste tipo que é só estúpido. É só estúpido. Portanto, as pessoas não levam o trabalho a sério. E há uma coisa que para mim é importante. E já trabalhei em empresas e noutras coisas, obviamente. Aliás, como tu sabes, fiquei numa cadeira de rodas porque sim. tentei ir fazer um trabalho que não era o meu e pronto. E correu mal. Agora, eu quando trabalho para outra empresa, a minha visão das coisas é esta. Eu sou teu empregado. Mas a empresa é tua. Tu pagas-me o meu ordenado. E a postura do Tuga é o meu está certo no fim do mês, quer lá saber. Quase toda a gente, a grande maioria faz isto. O teu vem no fim do mês se a tua empresa estiver saudável. Completamente. Se tu tiveres dinheiro para me pagar. Exatamente. Portanto, não é o patrão que se lixe porque o meu está certo. Não. Tu é que tens que fazer o teu, tens de dar dinheiro a ganhar ao teu patrão e à tua empresa
para ela ser saudável e conseguir-te manter o teu posto de trabalho. Exatamente. Porque senão acabou. Exatamente. E as pessoas são tão pouco inteligentes que não entendem isto. Eu não sei o quê, eu sei às não sei quantas. Está para fazer, faz-se. Mas sabes que tu tens Eu trabalhei numa empresa alemã antes de ir para o teatro a sério. Foi exatamente aquilo que fiz antes e a partir daí fui para o teatro. Larguei tudo e foi a loucura. Eu trabalhava numa empresa alemã de cabelagens de automóveis. Era chefe de um dos departamentos e cheguei a fazer 72 horas seguidas lá, Pois. sem sair. Está para fazer, é para fazer, faz-se. Porque não sei o quê, porque os meus direitos e os teus deveres, meu. Exatamente. Tu tens obrigações aqui. Tu tens que manter a tua empresa saudável. Aquela empresa não precisava de mim para nada. Nem, se calhar, daquele esforço. Mas era um trabalho que, se calhar, ia correr pior. Se calhar, ia cair por terra. Era o prejuízo que a empresa ia ter. Não que isso fosse afetar a empresa de uma forma global. Mas estamos aqui para fazer as coisas funcionar e crescer. Não é? Sim, mas as pessoas não têm muito Não essa é, visão. o meu empregozinho. O meu empregozinho. Olha, como tu Somos sabes, bananas, meu. como tu sabes, eu trabalho com a parte de eletricidade automóvel. Houve uma situação que eu tive, não andava descansado e tive um carro que não consegui resolver e fui para lá, deixei-as e tive até às quase 11 horas da noite para ir resolver. E isso traz vantagens, porque tu pensas assim... É a tua vitória também. E pensamos assim, não é porquê? só... Porque somos patrões também, nós próprios e quando movimentamos pessoas. Portanto, as pessoas não têm, por exemplo, a noção que dá fazermos um espaço como temos aqui. Isto é muitas horas, é muito suor, às vezes é muita noite sem dormir. Fora o dinheiro. O dinheiro custa, e custa muito. Mas isso não é fácil. Mas a situação de tu idealizares um projeto e depois chegares ao resultado final, ter-te aqui à minha frente e teres os vídeos, as pessoas a verem os vídeos, pessoas a quererem vir estar aqui sentadas. Fruto daquilo que tu fizeste. Claro. E eu acho que isso é muito importante. Claro, e temos de ter esse pensamento até quando trabalhamos para alguém, porque nunca se sabe. É a única maneira. E nunca se sabe se um dia tu és empregado, mas podes virar patrão do teu patrão. É aquela história que os velhotes costumavam dizer: filho és, pai serás. Exatamente. Não sabemos o que é que vem a seguir. Exatamente. E a seguir vais apanhar outro como tu e vais reclamar. Exatamente. Aí está. Não podes. Aí está. Não podes. Aí está. Tem que se ter noção do que é justo, meu. E as pessoas cada vez estão mais egoístas e mais individualistas e não pensam nos outros. E sobretudo neste caso é uma estupidez. É porque eles estão-se a queimar eles próprios. Sim. Estão a queimar a empresa que lhes paga. Mas eles têm culpa. E eu vou-te explicar onde é que eu acho que eles têm culpa. Na incompetência de contratação. Assim, vou dar um exemplo. Até a polícia, por exemplo. Tu podes ter um gajo muito bom e depois acomoda-se. Ei, Jesus. Normalmente é o que acontece. Achas é porque que tu contratas, quando contratas, tu achas que estás a contratar uma coisa. E depois, agora estou seguro. Basta tu veres a cena dos contratos. Tens contratos, até não sei o quê. Depois passas a efetivo. E ainda agora assisti de perto a um caso desses. Havia pessoal, uma loja a contrato, e havia uma que era efetiva. E quem estava a contrato é que trabalhava. Pois. A outra gostava o que não Exatamente, tinha. sim. Ali, não sei o que é para arrumar. Tá bem, vou beber um café. Mas eu Porquê? Porque já está seguro. Agora se me quiserem mandar, depois é logo a reivindicação. Agora se me quiserem mandar embora, porque eu tenho direitos, tenho os teus deveres. Exatamente, sim. Pagam-te para quê? Para estás aqui a olhar? Não, vai trabalhar. Mas eu acho que falta a contratação errada, Eu vi. Não é. Eu acho que... Porque tu, por muitos psicotécnicos que possas fazer, nunca consegues chegar ao fundo daquela pessoa. Sim. E, inclusivamente, a pessoa que tu contratas pode ser, de facto, aquilo que tu contrataste. E muda. Sim. Conforme as circunstâncias mudam, mas a própria pessoa muda. Tu, quando contrataste, estavas certo daquilo que estavas a contratar e sabias que aquilo era uma pessoa séria, idónea, honesta, trabalhadora. Tens a certeza, com psicotécnicos, sem psicotécnicos, com o que for, com as ferramentas todas que tens, conseguiste chegar à conclusão que aquela pessoa é assim. Mas depois, aquela pessoa transformou-se e deixou de ser. Mas tem de ser despedida, não podem manter uma pessoa assim. Não podem. Pois a questão está aí, é os direitos. É que hoje em dia só há direitos. Isso tem de ser mudado. Não, cada vez mais só há direitos. Isso tem de ser mudado. Aliás, as criancinhas todas têm direitos, nenhuma tem obrigações. As birras, e depois dás uma palmada numa criancinha, vais preso. Pois. Estamos assim.
E isto é exatamente o reflexo do que se vê na sociedade, não só no mercado laboral, mas em quase tudo. A atitude das pessoas está assim. Eu primeiro, e que se lixe os outros. Sim. Agora o meu está certo e eu não vou trabalhar porque não me apetece, porque isto é injusto. É injusto. Pois, porque os patrões são... não são. Eu não sou patrão. Mas há patrões que... Eu posso falar, eu não sou patrão. Que são... Também há. Mas não é a regra geral. Tens, obviamente que tens. Mas a regra... Olha, tu tens, neste país, e nós não valorizamos nada daquilo que temos, tu tens um anjo e que ninguém... As pessoas mais ou menos vão falando, mas aquele homem era para andar ao colo de toda a gente deste país. O Nabeiro. Meu, aquele homem é o exemplo. Trabalham. Mas ele dá-lhes tudo. Sim. E esfola-se e cria uma creche, porque as empregadas têm filhos e ele tem ali a creche para porem as crianças, e dá condições às pessoas, Sim. recompensa as pessoas por aquilo que fazem. E claro que eles depois... Mas lá está, também há de haver alguns que coçam tomatinho. Pois, o problema está... E há de ter, como tem em todas as empresas. Mas ali é uma coisa diferente. Porquê? Não é em Lisboa, não é no Porto, não é numa grande cidade. Estão em Campo Maior, no meio do mato, Exatamente. praticamente. Sim. E já se criou ali uma coisa que ele próprio já... Eles não têm coragem. Agora, como é que ele chegou a isso? Depois ponho-me a pensar. Ele fazia isto de início e as pessoas foram educadas assim e sentem vontade de fazer as coisas porque ele já era assim, ou as pessoas deram para ele começar a dar depois? Não percebo, mas que funciona? Tu tens Funciona. exemplos, por exemplo, da Google. O Google, a estrutura de trabalho do Google é totalmente diferente da estrutura de trabalho e é muito baseado no que tu estás a dizer. Sim. Primeiro pensam no bem-estar do funcionário, porque é o princípio básico, o bem-estar do funcionário. Mas ali depende muito do próprio funcionário. Porque o que me parece a mim é que a liberdade é tanta que se tu não quiseres fazer, não fazes. Não. No Google tu tens metas. Nós fazes, sais lá. Tens objetivos. Ok. Tens. Imagina. Sim, mas se calhar a lei laboral também é outra. Tu podes... Podes ser mandado embora. Aqui Exatamente, não podes. sim, mas tu podes trabalhar tipo 1 hora, mas tens de fazer aquilo muito bem. Entendes? Podes antecipar essa hora de 5 em 5, meia hora, percebes? Podes não ir lá uma semana, mas que aquilo tens de fazer, feito. Está feito. Mas isso é que é o princípio de funcionamento. Isso é que eu acho que é. Aliás, função pública, sobretudo, devia ser haver forma de contabilizares o que é feito. O que é que tu fizeste hoje? Estou a fazer cordões para sapatos. Quantos metros fizeste? Fiz 3. Então é isto que recebes. Exatamente. Eu fiz 10. Então, exatamente. E isto sim, a compensação pelo que tu fazes, não pelo empreguinho que tu tens. Pois, mas na função pública é muito empreguinho que tu tens. Na função pública é gritante. Não é só a função pública. Sim. É o exemplo clichê. Vou dar um exemplo. Tu estás aqui a trabalhar. Estás a trabalhar aqui no estúdio. Trabalhas um dia inteiro. O meu objetivo que eu tenho para ti são 2 músicas por dia. Tu chegas, no primeiro tempo estás a esforçar-te, saem as músicas, etc. Depois começas a ficar desmotivado. Saem as 2 músicas, mas saem as 2 músicas sem qualidade. Porque tens aquele objetivo de o cumprir. Agora, se eu te aliciar, se eu, tu estás com dificuldade, demoras, por exemplo, na Figueira, porque é que eu não te alugo aqui? Eu é que pago. O aluguer, escolhe aqui uma casa, eu arranjo-te um carro para tu andares. Percebes o que eu quero dizer? É um Naveiro. Levo-te ao meio-dia, olha, vamos comer ao restaurante. Entendes o que eu quero dizer? A produção que tu fazias 2 músicas que me podiam rentabilizar 1.000 euros, por exemplo, 500 euros cada música. Tu estás motivado, aquilo não vai dar dinheiro nenhum, porque alguém grava aquilo, mas aquilo depois não dá em nada. Claro. Mas imagina que fazes um tema brutalíssimo, ou 2 temas brutalíssimos, que vai dar uma fortuna. Tudo o que eu investi em ti foi pouco. Percebes o que eu quero dizer? É a falta de visão dos patrões, do meu ponto de vista. Depende dos casos, mas sim. Olha, tu tens o exemplo do patrão da Catarina. É brutal, por exemplo. Valoriza os empregados. E isso dá vontade de ir trabalhar. Há coisas que a mim me metem impressão. Olha, por exemplo, o patrão que eu tenho. Não é patrão, porque eu trabalho para a minha conta lá, mas eu considero como fosse o meu patrão, porque é o dono daquilo. Nós temos uma relação brutalíssima.
ele põe-me completamente à vontade de tudo. Isso dá-me gozo. Quando ele me liga, pá, olha, preciso que venhas, eu vou com uma vontade brutal. Se ele chegasse a dizer, pá, não é assim que funciona aqui, já estava a limar ali uma porrada de possibilidades. Sim, é uma balança. Mas depois lá está, tu não podes ser assim com toda a gente. Concordo, porque depois abusam. Não é? Mas tens de ter Aí é que está, essa aí é que noção está. de tentar fazer as Mas coisas. depois, quando percebes que abusam, já não podes mandar embora. Mas aí está o erro. Porque Havia depois de vem haver possibilidade de. aí é a possibilidade. Aí é que era. E a remuneração? Mexer no bolso. Sim. Mexer no bolso. Fizeste X, recebes Ganhas. X. Fizeste Y, recebes Y. Pá, eu tenho que ganhar mais. Vai fazer. Exatamente. Vai trabalhar. Exatamente. Ter um emprego não é trabalhar. Trabalho eu 24 horas por dia, 26, às vezes que faço horas extras. Pá, estou sempre. Agora, um gajo tem que estar às 8 e senta-se e não faz um cu o dia todo e está ali e chega ao fim do mês. Isso não é E trabalhar. recebe a nossa conta de muita dificuldade que nós passamos. O problema está aí. Olha, companheiro. Olha, vamos embora. Vamos. A nossa vida não é esta. Muito obrigado mais uma vez. De nada, vê-se. Muito obrigado. Até uma próxima. Da próxima vez é como. É alentejano. É alentejano. Eu trago o chapéu. Vai ser bonito. Então vá.